legal, né? Tudo que ela falou que é muito importante, porque às vezes a gente fantasia uma coisa, né, durante toda a graduação. Quando a gente chega lá fora no campo de batalha, a gente se depara com uma outra realidade. Não estou dizendo que é ruim quando chega lá fora. Tem oportunidade para todo mundo, tem espaço para todo mundo, tem demanda para todo mundo, em relação ao número de pacientes. Na verdade, a gente nem dá conta da quantidade de pacientes que tem. Ainda mais falando aqui de sexologia clínica, a demanda é muito maior do que a quantidade de fisioterapeuta. Então, você vai perceber que logo sua agenda vai ficar muito cheia e tem gastos. Cada investimento vale muito a pena, cada investimento. Eu conheci, na época da minha graduação, não existia fisioterapia pélvica direito, assim, não se falava muito, né, fisioterapia pélvica. Eu era do 5º período e fui apresentado a esse universo da fisioterapia pélvica através de um professor, o Leandro Araújo. E daí eu me formei, fiquei trabalhando com hidroterapia um ano e meio, mais ou menos, e daí surgiu a oportunidade de eu fazer um curso na área de fisioterapia pélvica. Tem aquele medinho, né? Caramba, eu sou homem, será que eu vou ter rejeição nesse espaço? Eu nunca tive problema com isso, até porque tem muitos homens que têm vergonha de fazer com mulheres. Existem mulheres que preferem homens, acreditem. Né? A gente vê isso até na ginecologia, né? Prefiro o ginecologista homem. Então tem espaço para todo mundo, tá? Para mulher, para homem, para todo mundo. Como assistente aqui eu trouxe o Samuel. Aqui é o Samuel, gente. Isso aqui é a Samantha. Vão ajudar muita gente aqui. Eu quero agradecer o convite da Janine, né? É uma honra, porque há 10 anos atrás eu estava sentado aí e ela estava aqui na frente, então isso é muito legal para a gente. E no futuro são vocês, né, que vão estar aqui na frente. Né? Ela ainda estará aqui, dando aula, que a gente precisa de professores como ela. Não dá, né? Mas... Como funcionário público, a gente tem que percorrer uma trajetória de pelo menos 20 anos de serviço público. 20 anos, uau. Aí depois tem aquela coisa de aposentar por idade, por tempo de serviço, né? Mas passa rapidinho. Passa. Voa o tempo. Chega de falar de mim, não quero falar de mim, quero ouvir um pouquinho de vocês. 7º, 8º, 9º período? É isso? Vocês já sabem o que vocês querem depois da faculdade? Qual caminho você quer seguir? Qual caminho? Saúde da mulher. Saúde da mulher? Tá. Qual é o seu nome? Gabriele. Tá. Mais alguém, gente? Pediatria, UTI? Tem 2 alunos que hoje estão aqui. Trauma, Ela trabalha com doula. Vai trabalhar com trauma, tu, né? Você já tá certa que eu trabalho com trauma quando sair daqui. Hoje eu faço trabalho como doula. Que legal. E tenho um interesse muito grande em trabalho de sexualidade na área pélvica mesmo. Eu vi o teu interesse. Chegou aqui, já foi direto pra lá. Nem sentou. Legal isso. É minha área favorita mesmo, mas tudo que eu estudei até aqui foi sobre esportiva, então é difícil deixar todo o currículo pra trás. Tá Mas quem disse que dá pra tu juntar. não tem, né? Então, sim, sexual, descobri que disfunção tem pélvica. uma área muito curiosa ali da área da esportiva, que é a saúde da mulher atleta, que não existe profissional. Olha aí, ó. Um espaço aí que você pode adentrar ali. Seu nome é qual? Isabelle. Então, por que eu estou perguntando isso? Porque, independente da área que você vai seguir, a sexualidade faz parte da vida de todo ser humano. Então, quero trabalhar com UTI. Se você não consegue abordar a sexualidade, você é um fisioterapeuta pela metade. Você é um meio fisioterapeuta. Não significa que você precisa tratar a sexualidade daquele paciente. Significa que tu tem que poder abordar esse assunto com ele, quiçá você poder encaminhá-lo de forma correta. Tá? Quero começar com uma outra pergunta também para vocês. Se eu pedir para vocês definirem o que é o fisioterapeuta, vocês conseguem responder para mim? O que é o profissional fisioterapeuta? O que ele faz? Onde ele vive? O que ele come? A gente tem dificuldade de responder isso, né? Muitas vezes. Tem um colega meu de 10 anos de formado, ele não conseguiu responder isso. Vai, você, Gabriela. Se eu te perguntar assim, o que é o fisioterapeuta? Nossa profissão, gente. Tem que saber responder isso. Profissional que está ali em todas as fases, né, da reabilitação do paciente. Tem uma função de biopsicossocial muito grande, porque a gente vai lidar com dor, né, e tudo mais. Legal, boa definição. Mais alguém? O que é o fisioterapeuta? Ao cuidar, né? Eu não limitaria a reabilitação, eu acho que seria todo cuidar, porque a gente também está na parte preventiva. Uma atenção primária, né? Legal. Que é emocional, psicológico também, às vezes o fisioterapeuta, a mesma coisa que ele faz é tratar o corpo.
Bom, boa definição também. Mas alguém, gente, o que é o fisioterapeuta? Desse lado aqui, lado esquerdo. Alguém quer quer arriscar? Não? Pensem nisso, que daqui a pouco a gente está formado, se alguém chega a perguntar, por que é fisioterapia? Porque lá fora as pessoas não sabem, só confundem tudo, né? Sabe o que é fisioterapia. Então vou simplificar, vou falar de forma bem simples. O fisioterapeuta é o profissional da saúde responsável pela função. Tá? Simples assim. Tem o médico, que ele é responsável ali para tratar a doença, né? O psicólogo, ele trata ali o psicológico, o emocional do paciente. Tem o nutricionista, né, que cuida da alimentação, da nutrição, e o fisioterapeuta, ele cuida da função. Tá? O fisioterapeuta ortopédico ali cuida da função locomotora, né? O fisioterapeuta ali respiratório cuida da função ali dos pulmões, e tem o fisioterapeuta pélvico, que cuida da função da pelve, ou o assoalho pélvico, né? O pélvico e o assoalho pélvico. E qual é a função do assoalho pélvico? A principal função do assoalho pélvico, que é vital, é sustentar os órgãos pélvicos, que estão aqui em cima. Então, o assoalho pélvico, esse grupo de músculos aqui, ligamentos, tá? Ele sustenta ali a bexiga, sustenta o útero e sustenta o reto, tá? Então já começa por aí, porque isso é vital, isso é muito importante. Outra função do assoalho pélvico é fazer a contenção de xixi, então ele prende o xixi e ele prende o cocô também, então tem um impacto social muito grande, concorda? Porque uma pessoa que faz xixi nas calças, faz cocô na calça, não tem uma vida social normal, concorda? Outra função, tem a função, a gente está numa maternidade escola, né? Tem a função reprodutora também, porque ele ajuda ali a sustentar o bebê ali durante toda a gestação, e ele tem uma participação também ativa no momento de expulsão do bebê, tá? Fazendo as contrações no momento da dilatação. O assoalho pélvico também, ele é responsável pela função sexual, tá? Então ele é responsável pela lubrificação, pelo prazer sexual, pela satisfação sexual também. Então é uma região muito importante e é uma área da fisioterapia muito importante também, tá, Gabriela? Presta atenção. Já que a gente falou de sexo, o sexo é uma das coisas mais antigas da humanidade. O sexo ele veio antes da fala, veio antes da escrita, veio antes dessa cadeira, veio antes da profissão, veio antes das professoras. Então ela faz parte da vida de todo o ser humano, ok? Passar aqui, a gente passa aqui direto, né? Intimidade e reprodução. É só vulco-vulco, sexo, gente? Não, né? Ela é bem mais complexo. Por quê? Identidade engloba sexo, né? De fato, o ato em si. Identidades e papéis de gênero, que é como a pessoa se enxerga no mundo, né? Às vezes nasceu homem e se enxerga como mulher, ou vice-versa, nasceu mulher e se enxerga como homem, ou não se enxerga como nenhum dos dois, tá? Também tem isso. Orientação sexual é por quem a pessoa se atrai, às vezes homem se atrai pelo sexo masculino também, ou a mulher se atrai pelo sexo feminino, ou então na identidade de gênero, é um homem, nasceu homem, se vê como mulher e mesmo assim gosta de mulher, porque acontece também de transexual, né? Mulher trans, sapatão, digamos assim, né? Desculpa a expressão, gostar de uma outra mulher também. Prazer, intimidade, né? É um sinal de vínculo, é uma questão de vínculo também, e de reprodução. Então não é só o ato sexual em si, a sexualidade era muito mais complexa. Só para te dizer, eu não sei se eu já falei para essa turma, mas a outra aqui, a maternidade... A atividade sexual é um processo extremamente complexo, verdade. Composto por uma interligação de sistemas orgânicos, estado psicológico, características socioculturais e religiosas, não pode ser reduzido apenas ao desempenho. Então, o sexo não está ligado só à genitália, não só ao pênis, não só à vagina. O sexo ele começa na mente, tem uma questão psicológica, tem uma questão cultural também, que tudo acaba influenciando. E a questão orgânica, claro, que é a questão muscular, hormônios, a parte hormonal também. Só mais um conceito, todos nascem capazes de ter uma resposta sexual satisfatória. Verdade. Quando ela não ocorre, é preciso identificar e remover os fatores bloqueadores, sejam eles físicos, emocionais ou culturais. Então, uma satisfação sexual é um direito de todos têm esse direito. Se tiver alguma coisa que estiver impedindo dessa pessoa ter uma boa satisfação sexual, nós, como bons profissionais da área da saúde, a gente tem que identificar esse fator que está bloqueando e tratá-lo, tá? É nosso papel com a sociedade. A sexualidade, ela passa por várias camadas, né? A sexualidade, ela passa por diversas camadas da nossa sociedade. Uma delas é a religião também. A religião também fala de sexualidade. Então, vou mostrar aqui só algumas notícias da religião falando da sexualidade, tá? Tem um Papa ali, aquele é o Papa Francisco, gente?
É o Francisco, né? O Papa Francisco, ele diz que prazer sexual é um presente de Deus. E aí, concordam? E ele critica a pornografia. O Chico Xavier, ele falou que o homossexualismo, assim como o bissexualismo, são condições da alma humana. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Acreditamos que o comportamento sexual da humanidade sofrerá revisões muito grandes, disse Chico Xavier. Aí vocês vão ver aí se vocês concordam ou não com as colocações. Tá? Esse outro umbandista aqui, ele falou que a orientação sexual é uma decisão própria. Ponto. Ninguém tem que se meter nessa história. Tá faltando outros líderes religiosos ali, de repente, se tivesse o Silas Malafaia ali, ia falar que não, só depois do casamento, mas é só para vocês terem uma noção como a sexualidade pega essa parte também. A sexualidade também, ela pega a parte econômica também, mundial. Aqui é só algumas notícias também, de jornais que falam da parte econômica, juntando com a sexualidade. A promiscuidade é maior nos países ricos, diz estudos. Interessante. O arcebispo diz que o preservativo em países pobres parece ser mais atrativo. É claro que as campanhas de preservativos nesses países pobres tem que ser muito mais forte, né? Porque muita gente nascendo, criança morrendo de fome, para que vai nascer mais criança, né? Então eles acabam fazendo uma campanha bem pesada em relação a isso. A ONU alerta para desigualdades em saúde reprodutiva infantil entre países ricos e pobres. Óbvio. As reflexões de um especialista de sexo. Somos monogâmicos porque somos pobres. Não sei o que quer dizer com isso, né? Rico não é monogâmico. São só notícias, tá, gente? Para falar de sexualidade, para entender da sexualidade, a gente tem que ter um olhar lá no passado. Porque tudo que aconteceu no passado interferiu em tudo que a gente pensa hoje em dia, os tabus que a gente criou e até nas doenças que a gente tem hoje em dia. Falando mais da sexualidade, tá? Por exemplo, na Idade Média, a mulher ela foi muito reprimida. Qualquer manifestação sexual que a mulher tinha, ela era reprimida pela sociedade, ela era reprimida pela igreja. Inclusive, eles criaram um termo chamado histeria, para dizer que a mulher estava com alguma doença. Era uma mulher histérica, se ela tivesse alguma manifestação sexual, tá? Um mundo muito machista, né? Como sempre foi, na Idade Média era muito pior. E isso interfere hoje no que a gente pensa sobre o sexo também, até hoje. Tem reflexo, né? Já no Renascimento ali, que é no século XV ao XVII, os anatomistas ali, eles começaram a descrever como são as genitárias, então começou a dar uma visão mais centralizada ali sobre o que é sexo. No século XIX, o Freud introduziu o conceito de libido, tá? No século XX, é um casal, o Masters era um obstetra famoso na época e Johnson era só assistente, então já está interessante já daí, né, a história, né? Eles foram muito audaciosos na pesquisa que eles fizeram, eles foram pioneiros em pesquisar e estudar a sexualidade humana. Eles simplesmente fizeram um estudo dentro de laboratório e eles botaram homens e mulheres para poder ter relação sexual enquanto eles observavam essas pessoas. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Eles pegavam mulheres se masturbando, eles inventaram um vibrador maior do que esse, e botou uma câmera dentro desse vibrador e mandava a mulher se masturbar dentro do laboratório. Então, o estudo, inclusive, eles começaram a fazer escondido esse estudo, porque era muito mal visto, né, na época cheio de tabu, e daí eles conseguiam ver a contração ali do períneo da mulher durante o orgasmo que ela tinha. Eles botavam casais numa maca, tendo relação sexual, eles colocavam adesivos no casais para monitorar ali a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a sudorese também, e daí eles chegaram à conclusão que... Tem caneta? Caneta? Mais fácil. Então, eles chegaram à conclusão que a relação sexual passa por 4 fases, tá? E é de forma linear. A primeira fase é a fase da... Deixa eu deixar isso aqui. É a fase da excitação, a fase do platô, um orgasmo, que é o pico, e a resolução. Então, eles entenderam que o sexo sempre começava com a excitação. Depois entrava no platô, que era a manutenção dessa excitação, daí tinha o orgasmo e a resolução. Vou repetir para vocês aqui agora.
Na fase de excitação, o que acontece aqui com o Samuel? Os corpos cavernosos, ele relaxa e tem a ereção no pênis. Significa que ele está excitado. O que acontece com a mulher? Tem uma ereção clitoriana também, mas é caracterizado pela lubrificação vaginal. Tá? Então, na fase de excitação, tem a ereção do pênis e a lubrificação na mulher. O platô ali, que é a manutenção disso, tá? Ele já está rolando ali já preliminares ou coito, né? Em si, é a manutenção dessa excitação. E no orgasmo, o que acontece? O que acontece com a vagina no orgasmo? Tem várias contrações ali, tá? Do momento do orgasmo, contrações ali involuntárias ali, que acontecem na vagina. E o que acontece com o pênis aqui depois do orgasmo? Morre, né? Tchau. Então, Master e Johnson, eles descreveram dessa forma. Vocês concordam com isso? Vocês acham que é assim que funciona sexual? Para depois passar para as outras etapas. Então, o que a Kaplan... Cadê a caneta? O que a Kaplan fez? Ela incluiu o desejo sexual, ela falou, vem antes da excitação, tirou o platô, a fase do platô, que eles entendiam na época que não fazia muito sentido manter, ninguém consegue manter o mesmo nível de excitação, né? Acaba oscilando. Então, ela botou o desejo sexual, excitação, orgasmo e a resolução. Na resolução, geralmente o homem entra no período refratário, né? Aquele momento que o homem já era, né? Morreu. A mulher, o que pode acontecer com a mulher? A mulher pode ter orgasmos atrás de orgasmos múltiplos. Já o homem não, o homem precisa se recuperar no período refratário, tá? Esse período refratário pode durar, sei lá, 5 minutos no adolescente e às vezes até uma semana no indivíduo mais velho, adulto, né? Então depende muito ali do quanto essa pessoa é ativo, faz atividade física também. Daí chegou a Basson. Vocês mulheres têm que agradecer muito a Basson, tá? Ela falou assim, pô, vocês entendem nada sobre mulher. Nem toda mulher funciona dessa forma. Mulher, ela parte de uma neutralidade na maioria das vezes. Então, ela descreveu o movimento circular da sexualidade. O que dizia nesse movimento? Que a mulher não inicia o sexo necessariamente com excitação. Às vezes a mulher pode iniciar com um estímulo, tá? Então, após esse estímulo, ela tem o desejo, a excitação, e daí parte para os outros picos também. Ela fala também que a mulher não necessariamente vai ter orgasmo em todas as relações. Ela fala que a mulher pode ter uma satisfação física, uma satisfação mental depois da relação sexual, mas não necessariamente ela vai ter um orgasmo. Nos estudos que ela fez, ela chegou à conclusão que esse modelo aqui de resposta sexual, ele cabe mais para as mulheres que têm uma união estável, né? que são casadas há mais tempo. E daí, uma pessoa, em uma das suas palestras, assim, uma pessoa perguntou assim, Basson, com que idade você acha que uma mulher casada passa a ter esse ciclo de resposta sexual? Ela falou, às vezes com 6 meses, com 1 ano de casado, já tem esse ciclo de resposta sexual. Vou além, tá? Falaram, inclusive, que uma mulher casada, com uma união estável, e se ela tiver um relacionamento extraconjugal, ela tende àquela resposta sexual ali, ela fica mais excitada. Polêmico, né? Isso. Vamos lá, libido, excitação e orgasmo. Isso vai estar sempre, é multifatorial, tá, gente? Tem vários fatores na nossa vida que vai interferir na libido, na excitação e no orgasmo. Tá? Então, relacionamento com o parceiro, você tem que ter um bom relacionamento com o seu parceiro, não adianta você ter um monte de conflitos com o seu parceiro e depois querer gozar, digamos assim. Medicação, tem medicamentos ali que vai interferir ali na sua libido, na excitação, no seu orgasmo, como ansiolíticos, antidepressivos também. Conflitos interpessoais, né? Às vezes você está brigando com seu colega na faculdade, chega em casa, você não vai ter ânimo para ter relação sexual, né? Autoestima. Uma mulher com autoestima baixa é uma mulher que dificilmente vai ter uma boa satisfação sexual também. Se ela não está bem com ela mesma, ela não vai se sentir bem com uma outra pessoa. Ciclos da vida também, cada fase da mulher é muito diferente. A vida sexual dela na adolescência, na fase adulta, no climatério, na menopausa, até na terceira idade, a sexualidade ela não para. Tá? Só tem que fazer alguns ajustes ali para conseguir ter a sexualidade saudável. Questões culturais, religiosas
e ambientais. O que acontece com a questão cultural? A mulher, desde pequena, ela foi estimulada a se esconder, né? É diferente. Um pai que tem um menino e uma menina. Quando o menininho bota o pintinho lá para fora, o pai fala assim, poxa, caraca, e grandão, tal. E quando fica dura a primeira vez, né? A família faz uma festa, né? Agora a mulher não. Quando uma criança senta de perna aberta, a família o que faz? Não, fecha a perna, não, se tampa. Eu entendo que é uma medida de proteção da família, né, um mundo louco que a gente tem hoje em dia, mas isso pode ter consequências psicológicas no futuro, que a mulher passa a entender que aquela área ali é muito frágil, né, e a vagina não é uma coisa frágil, é uma coisa muito forte, inclusive, né, passa uma cabeça desse tamanho ali dentro, não pode ser uma coisa frágil, é uma coisa muito forte. Maternidade, questão de desenvolvimento, histórico prévio de abuso sexual, muita mulher que teve abuso sexual ou na infância ou na adolescência, enfim, inconscientemente ela passa a ver o sexo como uma coisa ruim, né? Isso acaba interferindo também. Preocupação, né, com ISTs e gravidez, a mulher está ali durante o envolvimento, ela está na cabeça dela que, cara, não posso engravidar, não posso pegar uma doença, ela não vai conseguir se entregar e não vai conseguir ter o orgasmo também. Abuso de substâncias, né, álcool, maconha, transtornos psiquiátricos também, ansiedade, depressão, tudo isso acaba interferindo na libido, na sexualidade, na libido, na excitação e no orgasmo. Só para a gente dar uma passada aqui na estrutura, aqui é o útero, né? Tubas uterinas, ovários, vagina e a vulva. A disposição tubular tem mais ou menos ali uns 12 centímetros, tá? Ele é meio belanoso, então ela é elástica, ela pode esticar, pode aumentar de tamanho. E aqui a gente já começa a esquecer alguns tabus que a gente cria, né? Será que tamanho importa, né? Será que tamanho é documento? 12 centímetros é muito ou 12 centímetros é pouco? Então o pênis também tem vários formatos, tamanhos, estaturas também. Tem uns que são tortos para o lado, tem uns que são tortos para a direita, outros para a esquerda, uns mais grossos, uns mais fininhos. Tem um que parece uma mamadeira aqui, gente, é muito estranho. Né? Parece um lápis, bem esquisito. Mas é isso, cara, o corpo humano é isso. Isso aqui é um estudo, e aí, vocês concordam com isso? Eu achei engraçado que não botaram nenhum africano aqui, né? Que é para não humilhar a gente, mas tudo bem. Então, a média do tamanho do brasileiro é de 14,50. O coreano, 9,65. Eu ri, mas com respeito. O Equador está bem no ranking, 17,78. Mas a nossa média é essa aqui, pessoal. Essa é a nossa média. Não é informação inútil, não. Isso pode ser o último dia. Esse estudo aqui fizeram um estudo muito interessante que mostraram para as mulheres esses cilindros aí. E falaram para as mulheres, ei, qual desse cilindro te parece mais, digamos assim, sei lá, apetitoso? Qual o tamanho? E daí, no final do estudo, descobriram que quase a metade escolheram o de 12 a 15 centímetros, 39% de 15 centímetros e 9,3% de 17 centímetros. Então, a gente está bem lá no tamanho da média do brasileiro. Então, não precisa ser muito grande para poder satisfazer a mulher. As mulheres escolheram isso até de forma muito inconsciente também. Vamos lá, gente, valendo nota no final do semestre. Só os homens. O que é o número 6? Não. Hoje é de uma aula, pegar nota, hein? Já dá falando para ele. Tá, o número 6 está muito fácil, né? O que é o número 2? Não, você também, agora as mulheres também. Oi? Uretra? Acertou. O que é o número 5? Vagina. O que é o número 4? Grandes lábios. Qual é o número 3? Oi? Pequenos lábios. E o número 1, né, por último, mas não menos importante, o clitóris. Parece uma coisa ridícula, né, esse ranking aqui, mas a gente se depara muito com os pacientes, na realidade, que não tem mínima noção do que é isso aqui, tá?
Por onde sai o xixi aqui, gente? Qual o número? 2. Por onde sai a menstruação aqui? 5, perfeito. Por onde sai o cocô? 6. O 6. Por onde sai a lubrificação? Ih. Mas eu dei um trote em vocês agora, porque não está aqui. Existe glândulas para-uretrais aqui, que é a glândula de Skinner e de Bartholin, aqui nessa parte lateral aqui, que libera a secreção, lubrifica a vagina. Todo mundo acertou? Gente, isso é uma dúvida real dos pacientes na parte clínica. Eles não sabem por onde sai a menstruação, não sabem por onde sai o xixi, pensam que o xixi sai por aqui. Então, assim, é triste essa parte. O que é isso? Oi? Do quê? Mas qual é esse órgão? É um órgão isso aqui. Clitóris, boa. Que a gente pensa às vezes que o clitóris é só essa pontinha aqui, né? Cadê? Cadê o clitóris, gente? Aqui. Aqui, ó. A gente pensa que o clitóris é só isso aqui, né? Só que é a ponta do iceberg. É um órgão muito maior, olha. E bonitinho também, né? Eu gosto que ela é muito bonitinho, mais bonitinho do que o pênis, né? Vocês estão bem, né, professora? Porque a gente não sabe o que é isso. Tem que saber um pouquinho mais, né? Pelo amor de Deus. Não, eu ia botar assim, quem é esse Pokémon? Mas não. A mulher pode se ofender, então não botei Pokémon, não. Mas parece um Pokémon, na real. Isso aqui é um análogo, tá? Para mostrar, é um análogo do pênis e do clitóris, mostrando que eles vêm da mesma origem embrionária, tá? Então, assim, os dois têm a glande, os dois têm corpos cavernosos, os dois têm corpo esponjoso, têm raízes. E um detalhe interessante é que o pênis, ele tem mais ou menos 4.000 terminações nervosas. E o clitóris, quantas terminações nervosas você acha que ele tem? O dobro de terminação nervosa do pênis. Então, gente, vocês são muito abençoados, só que vocês não sabem, muitas não sabem disso. E qual é a função do clitóris? Alguém sabe a função do clitóris? Tic-tac, tic-tac. Não? Ninguém? Ninguém quer arriscar a função do clitóris? A função, até hoje, claro que é um órgão muito pouco estudado, mas até hoje não descobriram nenhuma outra função do clitóris que não seja dar prazer sexual para a mulher. Ah, mas o pênis também dá prazer sexual, mas o pênis também tem uma função reprodutora ali também. Então, vocês têm um órgão exclusivo para dar prazer, para dar satisfação sexual, e com 8 terminações nervosas, que é o dobro. Eu não sei porque Deus fez isso, tá? Eu não sei onde que a gente errou nessa história. Mas o dobro de terminação nervosa com o pênis. Isso é bem interessante. Vocês sabiam disso? Bem sabia disso? Você sabia e não respondeu. Por quê? Caladinho. Mostrar um pouquinho do assoalho pélvico. Já apresentei o assoalho pélvico para vocês. São mais de 10 músculos, tá? Mas eu vou apresentar esses daqui que do ponto de vista funcional eles são os mais importantes. Tem ali o levantador do ânus, que é dividido em músculo pubococcígeno, músculo ilicoccígeno e o pubo retal. E tem o isquiococcígeno aqui também. Tem mais 2 músculos, que é o bulbo esponjoso e o isquio cavernoso. Eles são muito importantes para a gente, para a sexualidade, que são eles que levam mais sangue para o clitóris. Eles ajudam muito na lubrificação também. Esse aqui é mais um análogo, tá? Para a gente ver a semelhança ali entre o pênis e a vulva também. Todo mundo fala, né, que o clitóris é um pênis que não desenvolveu, né? Vamos lá. A vagina ela passa por algumas alterações também durante a relação sexual, principalmente no orgasmo. Isso aqui é o tubo aqui da vagina em repouso, nada está acontecendo, né? A pessoa está trabalhando, está fazendo as coisas dela. Aqui ela ficou excitada. Quando ela fica excitada, leva mais sangue ali para a vagina, aumenta o espaço. O útero, ele eleva e faz uma inclinação para trás, tá? Para que ele faz isso aqui? Porque pode vir um pênis aqui e copular aqui. Então precisa de mais espaço para isso aqui acontecer. Além da lubrificação aqui que está acontecendo também. Após isso, durante o orgasmo, existem contrações involuntárias aqui do canal vaginal, tá? Vai mais sangue para a região. E na resolução, né? Quando passa isso, né? Porque às vezes repete,
volta ao estado normal, tá? Além disso, o clitóris ele aumenta e recua, os lábios maiores eles se expandem, os menores se entumecem, o colo uterino e o útero vão para cima, né, para dar mais espaço ali para o pênis entrar. Além disso, tem ereção mamilar e os seios aumentam também um pouquinho de tamanho. Eu gosto muito desse slide porque ele prova para a gente que a sexualidade ela não começa na genitália, ela começa no cérebro, tá? Então a gente tem um sistema límbico ali, que é o capta, que é o responsável pelas emoções, pelas sensações, o cheiro, pelo toque, então o sistema límbico que interpreta isso. Tem o hipotálamo também, que é responsável por liberar os hormônios ali, que vai ter participação ali no momento sexual, já vou falar mais dos hormônios para vocês. Tem a amígdala também, essa bolinha aqui pequenininha, ela é muito importante, porque é ela que interpreta aquele ato ali como uma coisa boa ou uma coisa ruim. Tá? Por exemplo, você teve uma relação sexual ruim, tá? Foi uma péssima experiência. A amígdala vai falar assim, caramba, foi ruim essa experiência aqui para ela, e a amígdala vai registrar isso. Ou então, nossa, foi um sexo incrível, a amígdala vai registrar isso também. Por que ela faz isso? Ela faz parte de um mecanismo de defesa do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, você teve uma relação sexual ruim, com muita dor. A amígdala registrou isso. Na próxima vez que você tem uma relação sexual, a amígdala pode ligar um sistema de alerta ali e você pode fazer uma contração ali da sua vagina para impedir aquela relação sexual. Porque está registrada no seu subconsciente que aquela experiência foi ruim para você, tá? Então aqui já está dando uma primeira pincelada em uma das disfunções sexuais, que é o vaginismo também, tá? É um mecanismo, por quê? O que a amígdala faz? Ela gera ansiedade, né, em você. A ansiedade também é um mecanismo de defesa do teu corpo. Quando você está ansioso, o que acontece com você? O teu cérebro manda sangue para onde? Manda sangue para as pernas, manda sangue para os braços. Por quê? Você está em alerta e você está em perigo, né, teoricamente. Então, você pode precisar correr ou se defender a qualquer momento. Então tem mais sangue nas tuas pernas e nos teus braços por conta disso. Vai sangue para a genitália por quê? A última coisa que o teu cérebro quer é que você faça a reprodução naquele momento ali de perigo. Então, se não vai sangue para a tua genitália, vai só para as suas pernas e teus braços, você acaba tendo mais disfunção sexual também, porque você vai ter dificuldade de lubrificação, fora a contração que pode ali ocorrer também, tá? Qual é a função do nosso cérebro, se for parar para pensar? Nosso cérebro não é só pensar, né? A função do nosso cérebro é manter a gente vivo. A primeira função do nosso cérebro é manter a gente vivo. E um dos mecanismos para o cérebro fazer isso é economizando energia. Então, o cérebro acaba automatizando alguns comportamentos para poder você economizar energia. Quando você teve uma experiência sexual ruim, ali, o que aconteceu contigo? Você ficou nervosa, ficou nervoso, encheu de ansiedade, sudorese, isso foi muito estressante para o teu cérebro. O seu cérebro precisou gastar muita energia para isso acontecer. Então, o que o teu cérebro faz? Ele registrou isso ali, e fala assim, pô, na próxima vez que isso acontecer, ela vai lidar com isso de forma automática, que é para ela economizar energia, para não gastar tanta energia, tá? Vocês vão entender mais por que eu estou falando isso lá na frente. Dúvidas sobre essa parte aqui? Falando de cérebro é um pouquinho mais complicado, né? O trofismo vaginal, ele influencia positivamente no humor e na disposição sexual. Então, a mulher que entra na menopausa, o estrogênio ali corta o estrogênio, né, praticamente. Então, ela entra em hipoestrogenismo. Ela não vai ter uma boa sensibilidade genital, vai ter pouca vascularização, pouca lubrificação, vai ter o tônus ali diminuído da sua vulva, e vai ficar mal-humorada, pode ter pouca disposição, também muita gente reclama, né, desses sintomas. E a gente tem a progesterona também, que ele é o inibitório, tá, da sexualidade. Ele abaixa a libido. Quanto maior a progesterona, menor é a libido e a introspecção da mulher. Deixa eu... A mulher, ela passa basicamente por dois momentos, por duas fases na vida, tá? A parte estrogênio, pegar outra caneta. A parte estrogênica e a fase progestogênica. E aqui no meio ocorre a ovulação, tá? Nessa fase aqui,
a mulher está com o estrogênio aumentando, tá? Aqui está no pico de estrogênio. Então, nessa fase aqui, a mulher está se sentindo mais bonita, está com o cabelo mais bonito, está mais sorridente, mais feliz. Por quê? Porque ela precisa atrair, eu estou falando biologicamente, tá? Claro que hoje em dia nós somos seres racionais, mas biologicamente, intrinsecamente, é esse aqui que acontece. É para ela poder atrair o macho, né, o homem, para poder procriar aqui. E essa fase estrogênica de estrogênio. A fase progestogênica, aqui, o óvulo da mulher, ali o gameta da mulher dura 24 horas, depois de 24 horas ele morre. Então, nessa fase aqui não tem como procriar, tá? Não tem por que procriar. Então, a mulher aqui, ela não está mais sujeita, mais propícia a ter relação sexual muito satisfatória, né? Menos libido, menos orgasmo, tá? É interessante a gente ter esse esquema na cabeça, que a gente consegue conversar. Tá parecendo um clitóris, tá? Esse aqui, gente. Vou botar uma bolinha aqui. Apareceu. Eu vi um clitóris, não sei se vocês viram, eu vi um clitóris aqui. Tá, continuando com os hormônios. Tem a testosterona, a gente pensa que a testosterona é um hormônio exclusivo do homem, né? Ele tem na mulher também. É a testosterona que dá aquele start ali para ter relação sexual. A dopamina é um neurotransmissor, tá? Ele está associado ao prazer, à recompensa e à motivação. Tá, sabe aquele momento ele tá conversando ali com a menina no Tinder, aí tu tá, sei lá, fala um bairro longe aí, gente. Quem mora mais longe aqui da turma de vocês aqui? Campo Grande? Então, tá, tu tá em Campo Grande conversando com a menina, sei lá, de São Gonçalo. É longe pra caramba. Tem alguém de São Gonçalo aqui? Não. Você é de São Gonçalo, hein? É longe. Então, tá conversando com a menina, tu tá em Campo Grande, conversando com a menina de São Gonçalo, a menina muito linda, muito gata, fala assim, não, eu quero encontrar com essa menina. É a dopamina que tá agindo ali, tá? É a dopamina que tá te incentivando a ter esse encontro, ok? E a prolactina. A prolactina, ela acontece após o orgasmo. Então, ela tá ligada à saciedade sexual. Quanto maior a prolactina, menor a libido e a função sexual. O interessante também é que a dopamina, ela é inibidora da prolactina. A dopamina é inibidora da prolactina. Por quê? Eu vou até dar um exemplo de um amigo meu que vai ficar muito fácil o entendimento de vocês, tá? Já que eu falei do Tinder, eu estava conversando com um amigo meu, ele é solteiro, aí ele falou, pô, tô conversando com um Tinder aqui, uma garota muito bonita e tal, tô querendo encontrar com ela. Só que ela mora muito longe, muito longe. Dinheiro de combustível e o tempo que eu vou perder, e tá tarde, é perigoso na rua. Ele foi mais racional naquele momento, né? Só que a dopamina dele estava ali em cima para poder encontrar a menina. Gente, desculpa que eu vou falar aqui, mas aí vocês me deram permissão de falar de sexualidade. Ele falou assim, Zé, vou me masturbar, vou gozar, digamos assim, e o que aconteceu nesse momento? A prolactina dele subiu, que acontece após o orgasmo. O que aconteceu com a motivação dele de encontrar a menina? Zero. O que ele fez? Desligou o celular, deixou a menina falando sozinha. Então foi uma estratégia ali que ele arrumou para poder esquecer. Na reitoria, né? Essa adrenalina ali é saudável para o apetite sexual. Até ajuda. Mas aquela adrenalina muito alta, por exemplo, eu já pulei de paraquedas. Quando eu tava ali em cima, a última coisa que eu pensei foi em sexo, cara. Eu falei assim, cara, eu quero viver, fiquei rezando ali, orando o Pai Nosso, para chegar vivo lá embaixo. Então, vou pensar sexo nesse momento? Não vou pensar, tá? Então, altas doses de adrenalina atrapalha a sexualidade. Se for moderado, até ajuda, né? Daquele estímulo, sensação de proibido, né? A ocitocina é o hormônio que é ligado ali ao vínculo e à conexão, à intimidade, né? Muito presente nos casais. A endorfina é um analgésico natural. Ele aumenta ali pós-orgasmo e dá uma sensação de prazer. Aquele momento ali que você quer, sei lá, acender um cigarro, quer beber um drink, aquele momento de satisfação é a endorfina ali agindo. Zé, deixa eu só falar para vocês uma coisa interessante. Quando ele fala da prolactina, né, que ela aumenta e libera a função sexual, acontece na amamentação. Perfeito. Quando a mulher ganha nenê, libera a prolactina para fazer a injeção de leite. E o que ela menos tem aí a gente fala ali da quarentena, né? Qual o sentido de uma quarentena?
Não é que é um sentido para não ter relação sexual, é que realmente quando é uma parte normal, ou mesmo uma cesariana, é um tempo de cicatrização desse útero, de involução, de retorno desse corpo, corpo físico, mas um corpo hormonal, e ele segue diferente enquanto que ela está amamentando. Só que para amamentar, a prolactina aumenta muito. E aí ela não tem, o único interesse que é menor é o sexual, né? Ao contrário do homem, que às vezes ela teve uma gravidez que foi difícil, não teve muita relação sexual, então nasceu o bebê, o homem tá assim, diria o médico que dava aula aqui pra mim, né? Que nem mosca e abelha no mel, ele dizia isso. O cara quer muito ter a relação, mas ela tá num momento que a função dela é cuidar da cria, é fazer com que aquela cria se nutra, ela tá numa exaustão de noites de privação de sono, então a prolactina dela tá muito alta. E aí vai passando o tempo, as coisas vão equilibrando em relação ao filho, né? E aí as funções sexuais, ela mantém a amamentação, mas ela consegue, né, ter... Tecnicamente, né, as mães amamentam até mais ou menos o segundo ano da criança. Então a prolactina ela fica ativa durante um período muito tempo. O corpo faz algum tipo de compensação. Aí entra o que o Oséias falou no início, que é necessário para a mulher, o estímulo, esse processo todo de excitação. Aí entra... Porque você tem que entender também, assim, quando se tem um bebê, um grupo de família é um grupo que às vezes tem uma pessoa que ajude, né? Então a mulher consegue dormir bem à noite, ela tira o leite, vai lá, tem alguém que dá na mamadeira, então ela tá descansada, ela tá numa outra vibe, né? E aí o estímulo, né, do parceiro sair de noite, ter uma noite só de casal, volta para casa, aquela excitação toda, o nosso corpo, o objetivo do sexo é procriar, né? Para a biologia, para a natureza, é procriar. Então, por que aqui o estrogênio está alto? Porque a mulher tem que se preparar para poder cruzar aqui com o macho e ovular aqui. Por que aqui está caindo o estrogênio, aumentando a prolactina? Porque se aqui houve a concepção do gameta ali, a mulher está grávida. Para que a mulher vai ter relação sexual se ela está grávida? Por organismo, né? Se ela tem que cuidar de um bebê, se ela precisa amamentar. Então, nosso corpo é muito inteligente, né? Subiu a prolactina, porque ela precisa amamentar, e ela não precisa ter relação sexual, tá? Inclusive, nós, seres humanos, somos os únicos seres do universo que tem relação sexual fora do período fértil da fêmea, ou então com a fêmea grávida, ou com a fêmea amamentando. Você não vê outro mamífero no universo fazendo isso, só a gente, né? Porque a gente também tem a mesma origem encefálica também, né? Tem a parte aqui do rinencéfalo, que é muito presente ali nos répteis, tá relacionado ali com a nossa sobrevivência, né? É o que estimula a gente a beber água, é o que estimula a gente a respirar e tudo mais. Só que a gente evoluiu para o neocórtex, né? Nós viramos seres inteligentes ali, tá? Ali tem o neocórtex, o córtex aqui na frente, que nos transformou em seres racionais. Só que lá dentro ainda continua, né? O rinencéfalo, que está relacionado à nossa sobrevivência e relacionado à nossa reprodução também, tá? Está todo errado, né? Vamos lá. Esse aqui é só um balançozinho, né? Mostrar aqui os hormônios e os neurotransmissores que ativam, que ajudam ali. Isso aqui está errado. Estimula a relação sexual e lá do outro lado são os inibidores. Tranquilo essa parte do hormônio, gente? Alguma dúvida? Essa parte hormonal? É bem complexo falar de hormônio, tem muito mais coisas, mas... Disfunção sexuais. Eu falei lá na frente que disfunção sexual é tudo aquilo que impede ou que bloqueia o ser humano de ter uma satisfação sexual, né? De ter uma relação sexual, de iniciar ou ter uma relação sexual. Então, essa aqui é uma definição. Disfunções sexuais são caracterizadas por sintomas clinicamente significativos sobre a capacidade de resposta sexual ou simples fato de sentir prazer sexual. Um estudo brasileiro que mostrou que a prevalência de disfunção sexual está presente de 40% a 50% em mulheres na menopausa. Gente, é a metade das mulheres mais velhas que vocês conhecem, aí, da tia, da mãe, dos parentes de vocês. Tem alguma disfunção sexual, só que o que acontece?
quando uma mulher tem, sei lá, uma dor na lombar, e ela está na fila do banco, ela acaba conversando com outra pessoa, né? Pô, tô com uma dor lombar, né? Tô com uma dor no joelho, mas quem tem disfunção sexual acaba não conversando, tá? Então tem que fazer esses estudos para poder identificar isso. Acredito que pode ser até maior isso, tá? Porque isso aqui é o que está registrado, foi feito no estudo. E mulheres no período reprodutivo, o predomínio é de 15% a 25%, tá? Então, 1/4 das mulheres que estão aqui presentes pode ter alguma disfunção sexual. Às vezes não sabe que tem uma disfunção sexual. Isso aqui é outro dado epidemiológico, tá? Metade das mulheres do mundo tem problema de desejo sexual, tá? 18% orgasmo, 7% ali inadequação com o parceiro. Às vezes é só a falta de química, né? Entre os parceiros, falta de comunicação também, a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente. E 13% são questões orgânicas. Já que a gente está numa maternidade escola, disfunção sexual na gestação, 33% das mulheres apresentam disfunção sexual, 36,3% das gestantes no primeiro trimestre, 36,8% no segundo trimestre, 57% das gestantes no terceiro trimestre, que você estava falando. Provavelmente relacionado ali à amamentação também, né? A prolactina aumentada. Tem mulher que quer ter relação sexual depois da gestação. O marido exige, ela não quer dar brecha ali para entrar outra mulher na relação. Por uma questão social, a mulher acaba querendo ter relação sexual também. A gente tem que ajudar, né? Essa mulher, na cabeça dela, é salvar o casamento dela. As disfunções sexuais, elas estão ligadas a cada fase de resposta sexual que a gente viu lá atrás. Deixa eu tentar fazer isso aqui sem... Em cada fase de resposta sexual, vamos falar dessa primeira fase aqui, existe disfunções sexuais correlacionadas. Então, na fase de desejo, isso aqui foi de Massey e Johnson, né? Depois entrou a Kaplan, que falou que tem o desejo aqui também. Então, na fase de desejo, o que pode acontecer? Desejo hipoativo ou aversão ao sexo. Tem gente que, sabe, água de salsicha, nem pensa em sexo, para ela tanto faz, não está nem aí, passa 1 ano, 2 anos, não tem relação sexual. E é um problema, né? Na fase de excitação, pode acontecer transtornos de excitação, né? No homem pode acontecer a disfunção erétil e na mulher pode acontecer ali a falta de lubrificação também, nessa fase. No orgasmo, a anorgasmia, tem pessoas que nunca teve orgasmo, não sabe o que é orgasmo, ou tem muita dificuldade para chegar até o orgasmo. E as dores, tá? Que é o que aparece mais no consultório, pelo menos no meu caso, são as dores durante a relação sexual. E a gente vai destrinchar rapidinho mais para frente. É importante que esses sintomas ali tenham 6 meses ali, pelo menos 6 meses, para poder dizer que é uma disfunção sexual, não é uma coisa pontual. Vou falar primeiro das dores, que é o mais comum dentro do consultório. Quem for trabalhar com sexualidade tem que estar preparado para isso, tá? É a dor genitopélvica, o DSM é tipo o CID da psicologia, tá? Antigamente a gente usava tudo isso aqui. Esses termos são mais conhecidos, de repente vocês até já viram isso aqui em algum momento da vida de vocês. Mas o DSM resolveu juntar tudo numa mesma síndrome, que é a dor genitopélvica, tá? Mas a gente vai falando um por um desse aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, tem a dispareunia, tem o vaginismo, tem a vulvodínia e a endometriose também. O que é a dispareunia? A dispareunia é um sintoma, a mulher sente dor, tá? Mas está sempre relacionado à relação sexual. Ela pode sentir essa dor ali no início da penetração, tá? Durante a tentativa de penetração, ela pode sentir dor. Ela pode sentir dor durante ali a relação, ou pode sentir dor após a relação também. Ela terminou a relação sexual e ficou sentindo aquela dor ali, tá? Isso pode acontecer, às vezes, sentiu dor no início da penetração, numa tentativa. Pode ser um problema de lubrificação aqui, ela não lubrificou o suficiente e sentiu essa dor ali. Eu sinto uma dor mais profunda, né, quase lá no colo do útero. De repente ela não estava excitada o suficiente e daí o colo do útero não subiu, né, e não deu tanto espaço ali para o pênis, aí por uma questão anatômica ali também, acaba sentindo dor também. Mas pode acontecer isso aqui também, ela pode ter o tônus ali
o tônus aumentado do assoalho pélvico, pode ter trigger point, a gente tem pontos de gatilho, né? A menina da ortopedia aí. Pontos de gatilhos em várias partes do nosso corpo, né? Cervical, mas a gente pode também ter lá no intuito vaginal, na vagina também. Espasmo muscular, por falta de relaxamento, o músculo ele precisa saber relaxar também. Vaginismo e dor miofacial. Então, dispareunia é um sintoma, digamos assim, né? Que a dor durante a relação está sempre associado à relação. Vaginismo, gente. Vaginismo é muito comum. É muito complexo também. Geralmente está ligado a questões psicogênicas e tal. E o que é o vaginismo? É uma contração involuntária da musculatura do assoalho pélvico. Dificulta ou impede a penetração. Lembra que eu falei da amígdala lá atrás? Que é a amígdala que interpreta se uma coisa é uma ameaça ou não para o teu corpo. Então, se a mulher entender que a penetração é uma ameaça para ela, o que pode acontecer com o assoalho pélvico? Ele vai se contrair e vai impedir aquela penetração, tá? Se eu pegar, menina de São Gonçalo aqui, se eu pegar meu dedo e levar teu olho assim, o que você vai fazer? Tu vai fechar teu olho, né? Porque o teu corpo já aprendeu, já entendeu que isso vai fazer mal para você, é um mecanismo de defesa do seu corpo. Isso pode acontecer a mesma coisa com o assoalho pélvico. Ele entendeu ali que a penetração é uma ameaça, né? E daí ele faz uma contração e daí o homem ele não consegue mesmo, tá? Porque trava ali a coisa ali. Não consegue fazer essa penetração. Isso geralmente acontece de forma automatizada. Se alguém se identificar com alguma... Pode conversar abertamente. Medo, né? Essa contração pode ser não só por conta da penetração, pode ser por conta do toque também. Exames ginecológicos, às vezes a pessoa não consegue fazer um Papa Nicolau ali por conta do vaginismo, ou o simples fato de colocar um OB também. Já vi pacientes falando assim, eu só quero colocar um OB em paz. Só isso que eu quero colocar um OB, sem sentir dor, sem me preocupar. Então é um problema social grande, né? Tem um impacto muito grande assim, na nossa sociedade. Então acaba entrando nesse ciclo aqui. A pessoa sente medo, né? Uma negativa, gera uma ansiedade, esse medo ali gera uma contração do seu assoalho pélvico, essa contração vai ter dificuldade ali na penetração e vai sentir dor, vai ter esse problema. E vai gerar mais medo, aliás. E vai intensificar a ansiedade. Então a mulher fica nesse ciclo, até vir um fisioterapeuta, um psicólogo, um médico também, ajudar a mulher a tirar a mulher desse ciclo. O vaginismo, geralmente, ele está ligado a questões psicológicas, tá? Não descarto questões orgânicas, ali, problemas ali também do assoalho pélvico, mas geralmente tem questões psicológicas. Primeira relação traumática, sabe, muito dolorosa, o cara não tratou ela muito bem, pode acontecer. Exame ginecológico traumático, aquele médico dinossauro lá que faz exame de qualquer jeito e acaba traumatizando a mulher, isso acontece muito. Repressão familiar, né, que eu falei lá atrás, a família ficar reprimindo a menina por estar sentada de perna aberta, ou falando, tem que esconder e tal, a mulher pensa que aquilo é uma coisa de um outro mundo, pode acontecer também. Um trauma local, relação com o parceiro, fobias, religiosidade, muitas vezes é a religião que eu não quero levantar essa bandeira aqui, mas às vezes a religião acaba afastando a mulher da sua sexualidade, né? Acontece demais também. Então eles retratam, nossa, assim, super recomendo essa série. E eles mostram lá um casal super religioso, lá, eles entrevistavam casais, né? Casal super religioso. E daí ele fala assim, a gente está tendo dificuldade para ter filho. Aí, já tá quanto tempo tentando? Não, a gente está mais de 6 meses tentando ter relação sexual. Aí ele, mas qual é a posição que vocês estão tentando? Ele, posição? Aí ele, não, porque a gente leu na Bíblia que tem que deitar todo dia com sua esposa na cama para conseguir engravidar. Então, claro que assim, eu acho radical demais, mas eu entendi o que eles tentaram passar para a gente, né? Que eles entenderam, por ler na Bíblia, que era só estar deitado do lado da esposa e ela iria engravidar, não precisava de mais nada, né? É um exemplo um pouco radical, mas retrata muita coisa. A vulvodínia também é outra condição que aparece muito no consultório. A característica principal é a ardência ou uma queimação na vulva, tá? Pode ser um choque também, ao toque ali, tá? Pode acontecer ardência, pode acontecer de forma localizada, tá? Em local bem específico da vulva, aqui, locais específicos da vulva.
essa ardência, pode ser generalizada, que a gente pergunta para o paciente, onde que você está sentindo ardência? Ela, não sei, está ardendo. Tá? Então a gente entende que é generalizada. Ela pode ser provocada, como se provocada? Ao toque, então a gente toca ali, ardeu, ardeu. A gente faz um teste do cotonete, também vou mostrar no próximo slide para você, que a gente consegue identificar qual parte da vulva que está ardendo. E ela pode ser espontânea. Ela está aqui assistindo aula, igual vocês estão assistindo, e do nada ardeu e, sei lá, às vezes ela levanta, vai dar uma volta porque está ardendo na vagina. Aí já é espontânea, tá? É uma condição muito comum também no consultório. Alguém já ouviu falar em vulvodínia? Já? Já, Gabriel? Então aqui mostrando aqui da avaliação da vulvodínia, a gente pega o cotonete e a gente vai seguindo como se fosse um relógio, assim, para a gente conseguir identificar depois onde é a ardência, tá? Então para cima 12 horas, embaixo 6 horas, 3, 9 horas, deu para entender, né? Neurologia do nervo pudendo. Eu nem ia trazer isso, mas eu trouxe porque eu estou com uma paciente que está com neurologia do pudendo. É uma condição muito séria, muito chata de tratar, primeiro porque é muito incapacitante, gera muita dor na mulher. O nervo, falando do nervo pudendo, o nervo pudendo é um nervo que ele sai aqui, das raízes sacrais aqui. É o nervo do períneo, ponto. Só que esse nervo ele é um nervo especial, que ele é somático, ou seja, ele tem características ali motoras e características sensitivas também, tá? Então ele inerva toda essa parte da vagina, ânus, a parte interna também, tá? E a neurologia do pudendo é uma irritação ou uma compressão desse nervo. Então essa paciente chegou para mim com muita ardência, geralmente o paciente bate muito cabeça, tá? Até descobrir que é o nervo pudendo, trata como infecção, aí taca antibiótico, o antibiótico acaba piorando o quadro dela. Então, às vezes é só conversando com o fisioterapeuta, às vezes pélvico, né, que fala, isso é uma compressão do nervo pudendo. Tá? Mas antes disso, a paciente quebrou muito a cabeça. É uma condição muito séria que vale a pena a gente estudar, que é um nervo muito importante. Então, a dor que acontece pode acontecer no clitóris, no pênis, no grandes lábios, no períneo, pode acontecer no reto também, pode acontecer só uma parte, só de um lado, ou pode acontecer dos dois lados também. Uma característica muito importante, que a gente acaba, às vezes, matando a charada, é que a paciente fala, quando eu fico muito tempo sentada, a dor piora. Então, aí você já desconfia logo do pudendo, né, por conta da compressão ali do nervo pudendo. Porque, às vezes, tu pode confundir ali com vaginismo, né, uma vulvodínia também, não leva em consideração o nervo pudendo. Eu acho tão especial essa questão do nervo pudendo, e como essa paciente é recente, eu trouxe algumas conversas minhas do WhatsApp com ela, eu tomei essa liberdade. Então, essa paciente ela chegou desesperada, ela não sabia mais o que fazer, estava fazendo vários tratamentos, ela estava com uma cirurgia marcada para fazer isso, que é um bloqueio, que eles fazem um bloqueio do nervo, que eu detesto quando os médicos fazem isso, que o paciente nunca vê um paciente voltar com melhora depois desse bloqueio, tá? Mas está na literatura, que funciona, enfim. Essa paciente, ela estava tomando um monte de remédio pesado, porque ela estava muito desesperada. E ela é pianista também. Então, assim, ela passa muito tempo sentada. Então, a primeira conversa com ela, fala isso aqui, ela, conto com você agora. Tenho muita coisa boa para viver e preciso ter minha qualidade de vida de volta e já estou no caminho. Isso aqui ela já está muito desesperada, tá, gente? Ela quase chorou no consultório. Nessa outra conversa aqui, ela tô com ardência. Na quinta, dei uma melhorada depois que estive com você. Tomei o remédio, ela cismou com aquele remédio. Tomei o remédio, que ela estava, na verdade, já estava depositando as fichas dela no remédio e na cirurgia. Só que estava tudo fazendo mal para ela. O remédio estava fazendo mal para ela, ela mostra isso aqui nessa conversa. Tomei o remédio, me fez mal aquele remédio, não estou bem. Ontem não tomei e hoje também não. Vou falar com o médico na quinta-feira. Eu querendo atenção, não, vamos focar na fisioterapia. E hoje acordei acordei com bem mais ardência. Depois começou e não parou. Já fiz passei para ela alguns alongamentos, trabalho de respiração diafragmática também para ela, como um recurso. Nesse outro slide, nessa outra conversa aqui, ela falou, essa cirurgia não resolveu nada. Quase que eu falei, eu avisei, mas eu não podia fazer isso, claro. Essa cirurgia não resolveu nada, eu não saí do lugar até agora. O bloqueio de nada resolveu. Infelizmente, na quinta-feira eu converso melhor com você sobre isso. Ou seja, ela recorreu, eu não estou desmerecendo o médico não, tá? Todo mundo tem seu papel na disfunção sexual. Mas ela estava depositando todas as fichas dela na cirurgia e no medicamento, tá? Aí eu conversei sério com ela, vamos focar na fisioterapia, eu até
passei um tênis para ela comprar em casa para ela poder fazer um tênis na região. Já vou falar de tratamento na frente, vocês vão entender. Então, 1º de maio, ela mandou essa mensagem aqui. Ontem, senti quase nada de ardência. Muito obrigada por tudo. Eu tive o meu físio de coluna e hoje eu tenho o meu melhor físio pélvico. No caminho de uma vida sem dor. Outra pessoa. Hoje eu fui ver os stories dela, ela está em Portugal, passeando, coisa que ela não estava fazendo, tá? Então, é muito importante, gente. A gente tem que ter muita sensibilidade também, entender o momento da paciente, ver que a paciente possa sair disso aqui. Ela estava com grau, eu sempre tento graduar, né? O nível de dor dela. Ela estava de 0 a 10. Ela estava um grau 7 de ardência aqui de dor, e ali naquela conversa ela já estava um grau 1 de dor, assim, bem melhor. É a falta de desejo sexual, né? A pessoa não pensa em ter relação sexual. Então, isso se chama transtorno de interesse ou de excitação sexual. Tá? É a redução ou ausência do desejo sexual. Pode ser pouca iniciativa ou pouca fantasia, baixa resposta. Geralmente está associado a um sofrimento, né? Se para a pessoa está tudo bem em ter relação sexual, ela é feliz de outras formas, né? Eu não penso em procriar, não tem um parceiro que fica cobrando, tudo bem. Mas se isso causa um sofrimento para ela, se chega para a gente, uma pessoa com desejo hipoativo, é porque isso causa um sofrimento para ela, tá? Então é considerado um transtorno. Então, esse desejo hipoativo pode ser pela queda do estrogênio, queda da testosterona, no caso das mulheres que entraram na menopausa, né? Muitas acabam fazendo reposição hormonal por conta disso. A questão psicológica, o estresse, sobrecarga mental, ansiedade, baixa autoestima. A mulher é muito emocional, né? Então, se alguma coisa está afetando ali o psicológico dela e está chateando ela acaba não pensando tanto em sexo também. Questão relacional, conflito com o parceiro, a rotina, às vezes a rotina é muito pesada. A mulher trabalha muito, né? Tem que lidar com muita demanda, com o filho, com o trabalho, às vezes faculdade. Aí em casa, ainda dá conta de casa, ela acaba deixando o sexo um pouquinho de lado para poder dar conta das outras. A mulher dá conta, mas muitas acabam deixando de lado para dar conta de outras coisas da vida. O cansaço, o excesso de demandas e a falta de tempo também. O desejo feminino ele é muito sensível ao contexto, então assim, a mulher ela tem que ser trabalhada desde de manhã, assim, tá? O homem não, o homem estimulou, o homem passou um dia estressante no trabalho, se chegar em casa ali e a mulher estiver numa posição ali, ele já quer ter relação sexual. Mulher não, mulher vai muito do contexto também. Então, a gente sempre orienta os pacientes a fazer dessa forma, né? Às vezes com uma terapia de casal, fala assim, de manhã, trata a mulher bem, de manhã, manda uma mensagem picante de manhã, vai preparando essa mulher durante o dia para à noite ela estar com o psicológico legal e conseguir ter relação sexual. Anorgasmia. Transtorno do orgasmo feminino. Tem gente que não sabe nem o que é isso, tem paciente que a gente pergunta assim, você já teve orgasmo alguma vez? Né? Depois com um pouquinho de intimidade, ela fala, meu filho, na minha época não tinha isso não. Na minha época não existia isso não. Orgasmo o quê? Outras falam assim, eu acho que eu tive orgasmo, mas não tenho certeza. Eu falei, não, se você tivesse, você teria certeza. Né? Então existe esse impasse aí. Né? Nossa, um mundo muito machista, né? O homem olha mais pro nariz dele e acaba esquecendo, deixando a mulher um pouquinho de lado. A não ser as mulheres bem resolvidas, que conseguem contornar essa situação. Então, para entender a anorgasmia, a gente tem que entender o que é o orgasmo primeiro. Ocorre uma fase clônica ali dos músculos cavernosos e contrações involuntárias com intervalos, alguém mediu isso, com intervalos de 0,8 segundos, mais ou menos. Então, se são contrações involuntárias, a gente tem que entender que é um descontrole, concorda? É um descontrole, é um momento de descontrole ali. Então, eu já adianto que uma mulher muito controladora, uma mulher com muito tabu, ela acaba não tendo tanta facilidade de se entregar para poder ter orgasmo, já que o orgasmo são movimentações involuntárias, né? Então a mulher precisa se entregar para isso acontecer. O orgasmo é só mais o tabu, o orgasmo feminino não depende da ejaculação, que geralmente o orgasmo no homem está associado à ejaculação, na mulher não necessariamente, tá?
A mulher lubrifica muito, mas aquilo que a gente vê em filmes, em filme pornô, o skirt, né? É skirt? Skirt? Não é real, tá? Já fizeram muitos estudos aí falando, e comprovaram que a liberação de líquido ela vem da uretra, ou seja, é xixi. Pode até ter xixi ali que se mistura ali com um pouquinho de lubrificação, tá? Mas é basicamente xixi, tá? Então, não é real. Por que isso é importante? Porque a gente, às vezes, vê um filme pornô, vê uma cena, alguma coisa assim, a gente tenta se comparar àquilo e tenta fazer igual. Então, a gente joga para o nosso subconsciente que se a gente não fizer aquilo, a gente não é feliz, né? Então, isso faz muito mal para o psicológico da mulher. Eu já mostrei para vocês como é que como é que a vagina fica durante o orgasmo, e ali o clitóris, o nosso campeão. Então, a anorgasmia pode ser um atraso significativo, diminuição da intensidade, ausência de orgasmo, mesmo com uma excitação adequada. Então, a mulher pode ter o desejo, pode ter excitação, pode estar lubrificada, mas na hora de ter orgasmo ela não consegue. Existe um atraso ali no orgasmo, né, na hora que ela gostaria que fosse, ou ela simplesmente não consegue ter orgasmo, ou um orgasmo fraco, tá? Pode ser uma dessas coisas. A anorgasmia ali, ela pode ser primária, a mulher nunca teve orgasmo, pode ser secundária, ela já teve, mas perdeu, pode ser situacional, tá? Ela consegue ali, ter um orgasmo sozinha durante uma masturbação, mas com o parceiro ela não consegue, ou pode ser generalizada em qualquer situação. Tá? Ela nunca teve. Muito comum em mulheres mais velhas. Vamos lá. A anorgasmia pode ser psicológicas, tá? É muito frequente. Ansiedade de desempenho. Às vezes a mulher ali espera muito tempo para ter uma relação ali com o rapaz, que ela está olhando há muito tempo. Ela fala, não, chega na hora, tem que fazer acontecer, vou fazer essa posição, aquela posição, tem que fazer bonito, né? Na hora. E isso acaba gerando uma ansiedade de desempenho, tá bom? E ansiedade, já falei lá atrás para vocês, quando o seu corpo está ansioso, vai menos sangue para a genitália, vai sangue para as pernas, sangue para os braços, tá? E acaba atrapalhando também o orgasmo. Dificuldade de se permitir, é o que eu falei, o orgasmo é uma entrega, então a mulher não pode estar muito controlada, porque é um momento ali de descontrole ali da sua musculatura. Culpas e crenças negativas, relacionais, isso aqui é muito importante, que é a falta de comunicação. Interessante que a mulher acha que o homem tem bola de cristal, né? Que sabe o que ela gosta, sabe o que ela tem que fazer. A mulher é um ser muito complexo. Então, assim, às vezes uma mulher gosta que, sei lá, movimenta para cima e para baixo, outra gosta que movimente para um lado, para o outro, uma outra gosta que faça um movimento circular, ou sei lá, símbolo do infinito. Ainda tem isso falando de movimento, né? Ainda falta pressão. Tem mulher que gosta com mais pressão, tem mulher que gosta menos pressão, e a mulher quer que o homem adivinhe tudo isso. Né? Então o casal ele precisa se comunicar, a mulher precisa falar com o homem, eu gosto dessa forma, faz daquele jeito. Aí a mulher quer comparar a relação com o parceiro com um vibrador que gira, que esquenta, que, sei lá, solta fogos, alguns, e, não tem comparação, né, gente? A mulher está no controle da situação, ela bota a pressão que ela quer, ela bota o movimento que ela quer, a pressão que ela quer, e o homem, infelizmente, o homem não tem essa capacidade, né, mental de descobrir isso. Então, a falta de comunicação é um dos grandes responsáveis para a mulher não ter orgasmo. Então, nesse caso, a culpa é de vocês, tá? Desculpa, mas eu vou defender os homens nesse lado aí. Estímulo inadequado, né? Entra também nessa história. Às vezes a mulher gosta com menos pressão. Estou falando de estímulo clitoriano, tá? A mulher gosta com menos pressão e ele está fazendo com muita pressão, achando que está arrasando, né? O que acontece muito com o homem, às vezes? O homem está lá, num movimento, né? Falando de sexo oral. Todo mundo adulto aqui, né? Tem de menor aqui não, né? O homem está lá no sexo oral. A mulher, é assim, sim, tá muito bom. O homem, caraca, o cara tá se achando. Pô, eu tô fazendo do jeito certo. O que o cara faz? O cara muda o movimento. Ele tava assim, tava indo bem. Aí, não, agora eu vou fazer assim, que eu vou fechar com chave de ouro. Aí a mulher, cara, perdi a meada da parada. Mas eu acho que aí é uma questão do casal também se permitir haver a conversa, né? Porque o homem não quer ouvir, acha que que é uma performance, né? Não é. Às vezes a mulher não se comunica com o homem porque ele não dá espaço também, né? Não dá abertura para isso. Vai julgar se ela for falar alguma coisa. Isso é muito comum. A mulher fica mais submissa, né? Acaba ficando submissa e não conversa. Sim. A ideia é que hoje, né? Quer dizer, eu já também nem sei mais, né? O que dizer, porque a gente vê tanta coisa ruim aí feita por um homem com
com as mulheres aí matando, esfaqueando, que a gente já nem sabe, porque poderia pensar que nos dias de hoje a liberdade de fala ficaria mais fluida, né? Mas... pensa que conhece o parceiro, né? E, às vezes, uma conversa dessa, o cara se demonstra uma outra pessoa, uma mulher não quer arriscar. Ela prefere ficar com o vibrador dela ali no cantinho, não estar sozinha, que é muito mais seguro do que se abrir com o parceiro. Né? Está na penetração em si, tá? Eu sempre falo com os pacientes homens, ó, capricha ali na preliminar, tá? Se ela tiver orgasmo ali, joga o primeiro orgasmo pro santo, depois você vem com a penetração. Ainda mais homens que têm ejaculação precoce, né? Recebo homens com ejaculação precoce também, falo, ó, capricha ali na preliminar com a sua parceira e depois você faz a penetração. Alterações biológicas, hormonais, como a gente já falou de hormônio lá atrás, antidepressivos, redução de sensibilidade também, se a mulher tem pouca sensibilidade ali na vulva, vai ter mais dificuldade para chegar no clímax, pouco estímulo clitoriano. Lembrando, o clitóris é o principal órgão de orgasmo feminino. Por que lembrando? Porque a gente fala muito, orgasmo clitoriano ou orgasmo por penetração. Orgasmo é sempre clitoriano, tá? Você já sabe como é que é a anatomia do clitóris, o clitóris é assim. Então, mesmo se for penetração, mesmo se for sexo anal, o orgasmo é clitoriano, que ele é o órgão responsável por isso. É mais um ciclo aqui. Então, o que acontece geralmente? A mulher sente dor na relação sexual. Essa dor, a partir disso, ela passa a evitar ali a relação com o seu parceiro. Isso vai reduzir o seu desejo. Com baixo desejo, essa mulher acaba tendo pouca excitação. Se ela tem pouca excitação, ela vai ter mais dificuldade de chegar ao orgasmo. Isso acaba gerando muita ansiedade na mulher, tá? E com a ansiedade, ela acaba travando a excitação e o orgasmo e acaba entrando em mais um ciclo que vai se aumentando cada vez mais. Vou dar uma pincelada de disfunção erétil, mas essa aqui é a saúde da mulher, a maternidade de escola, mas do lado de toda mulher tem um homem também, né? Tem um grande homem, na maioria. Então, vou falar um pouquinho de disfunção erétil, porque um homem com disfunção erétil acaba trazendo problemas sexuais e relacionais para a mulher também. Então, a definição de disfunção erétil é a incapacidade persistente de obter ou manter uma ereção suficiente para uma relação sexual satisfatória. Esse estudo aí, entrevistaram 2.862 homens e viram que a prevalência de disfunção sexual foi de 45,1%. Quase metade desses homens tinha disfunção sexual. Nesse gráfico aqui está mostrando que a disfunção sexual, a disfunção erétil vai aumentando conforme a idade também. A disfunção erétil ela é multifatorial, pode acontecer por prostatectomia, às vezes o homem foi diagnosticado com câncer de próstata, ele faz a prostatectomia e durante a cirurgia acaba lesionando nervos eretores ali, que atrapalha também na ereção. Fatores hormonais também, envelhecimento, às vezes por sarcopenia, é um músculo, né? Isso aqui é um músculo, então com o envelhecimento a gente tem sarcopenia, perde massa muscular e daí tem dificuldade também de ter ereção. Sem falar da parte vascular também, que acaba ficando comprometida também. Fatores nutricionais, homem que não se alimenta muito bem, alimentação rica em gordura, rica em açúcar, é mais sujeito a ter disfunção erétil. Alguns medicamentos também atrapalham, radiação, se passou por radioterapia. Comorbidades, homens obesos ou com hipertensão ou diabetes também tem chance de ter disfunção erétil. Hoje eu avaliei um paciente com disfunção erétil, com 29 anos, médico, uma pessoa esclarecida, e ele chegou para mim falando, cara, eu acho que é psicogênica, né? Aí eu falei assim, pô, tá falando tanto que é psicogênica. Não, porque eu tô refém do Viagra, eu tomo Viagra, se eu não tomar Viagra eu fico inseguro, eu não consigo ter relação sexual. Aí eu fui lá, conversei com ele, fiz a avaliação do assoalho pélvico dele. O assoalho pélvico dele estava incoordenado, ele conseguia sustentar só 2 segundos de contração. Aí eu mostrei para ele no gráfico, no biofeedback, que poderia ser o assoalho pélvico dele também. Aí eu falei assim, e aí, o que veio primeiro, né? A galinha ou o ovo? O que tu acha? Foi um problema do teu assoalho pélvico que fez você tomar o remédio e você acabou entrando nesse ciclo, se sentiu ali dependente desse remédio, ou você primeiro tomou o remédio e depois desenvolveu esse problema no assoalho pélvico? Ele falou, eu acho que eu já tinha esse problema e depois que eu comecei a tomar o remédio, parando para pensar aqui, que eu não conseguia sustentar, nunca foi 100%. Então,
pode ser psicogênica e pode ser relacionado ao assoalho pélvico também, tá? É multifatorial, bem complexo. Eu estava falando de excitação, né? Ali. A excitação para o homem é a ereção. A excitação para a mulher é o quê? É a lubrificação. É um pouquinho injusto essa parte, porque a ereção para o homem ela é muito complexa. Ela depende de vários sistemas ali funcionando junto para poder ter uma ereção. A mulher consegue resolver a falta de excitação botando o quê? Um lubrificante ali. É muito mais fácil, né? Nesse sentido. Para o homem é um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complexo. Então a gente passa essa sequência aqui para ela, tá? Então, ó, você vai começar você mesmo, colocando o seu dedo indicador ali, fazendo uma massagem, aumentando ali a percepção ali do seu introito vaginal, só através do seu dedo. Depois disso, você pode, primeiro você proporciona a ponta do dedo indicador, depois você introduz todo o dedo lá dentro. Introduz tudo lá dentro. Depois que você estiver confortável, aí você pode passar para a próxima etapa, que é colocar o dedo indicador e mais o terceiro dedo. Isso aqui pode acontecer de um dia para o outro, ou de uma semana para outra, não necessariamente está acontecendo na mesma hora ali, tá? Conforme a paciente for se sentindo confortável, fomentando a percepção dela em relação a isso. Então, aqui ela já está com o dedo indicador, com o terceiro dedo, depois ela vai botar o parceiro dela na jogada, tá? Então, o parceiro dela vai introduzir um dedo, tá? E eles vão conversar, vão brincar, vão sussurrar. Depois do próprio parceiro dela, vai botar o primeiro dedo dela, o primeiro dedo dele e mais o terceiro dedo. E vai ficar movimentando até chegar à penetração. Tá bom? Esse protocolo é importante para passar para a paciente, porque às vezes a paciente ela faz 2 sessões e ela, não, vou tentar ter uma relação sexual, vai de cara para a penetração. Daí ela não consegue, tem dor e ela volta frustrada e ela entra num novo ciclo de dor ali. Tá? É importante a gente fazer isso de forma gradual para a paciente. Alongamentos é sempre bem-vindo, tá? Vocês conhecem esses alongamentos aqui, alongar adutores, TFL, alongar glúteo, posterior de coxa, é sempre bem-vindo para melhorar a mobilidade ali do quadril da paciente. A gente vai sempre observar ali os inimigos dela, fazer uma avaliação postural, ver se a paciente ali tem psicose ou lordose, ver se os inimigos dela estão com uma proteção, correta proteção também, tá? E a gente tem que tratar o paciente como um todo nesse sentido, porque às vezes uma alteração postural pode afetar ali na sexualidade da paciente. Tá acabando, vai só mais uma vezinha. A mobilidade pélvica também é importante, tá? O que eu faço com os pacientes? Boto o paciente numa bola suíça, deitado ali, sento na frente dela e peço para ela fazer uma introdução, encaixa o quadril para frente, para trás, para melhorar a mobilidade do quadril dela. Faz deslocamento lateral também, paciente. A maioria desses pacientes com disfunção sexual são muito travada aqui, então a gente precisa soltar essa região aqui do quadril dela. Então faço movimento circular com um lado, movimento circular com o outro, sentado, às vezes movimento de 8 ali também, até ela melhorar essa qualidade da mobilidade do quadril dela. O laser, a Angelina citou o laser aqui pra gente, a gente utiliza o laser de baixa potência. O laser já é utilizado há muito tempo já na ortopedia e a gente trouxe também para o assoalho pélvico, aqui para a fisioterapia pélvica. É um recurso assim, é caro, né? Um laser desse custa R$6.000, né? Mais ou menos R$6.000. Mas assim, ele é uma mão na roda na terapia, ele dá muito resultado, é muito bom. Para um paciente com dor local, a gente utiliza ali, eu particularmente utilizo 2 joules ali, cada região com dor, e a paciente nota às vezes uma melhora de um dia para o outro, assim, ela, nossa, eu tô legal, assim, tá? Ele é muito bom. Dá para começar a sua vida profissional sem ele? Dá. Eu comprei muitos anos depois. E os pacientes sempre evoluíram, sempre melhoraram. Mas a oportunidade que vocês tiverem de adquirir um lei, vocês adquirem ele. Vale a pena. Vale a pena, vai dar resultado. Isso reflete no financeiro depois, né? Retorno financeiro também. No caso de disfunção erétil, a gente tem uma terapia a vácuo também, essa bomba peniana aqui, tá? Independente do motivo da disfunção erétil for vascular, ou psicogênica, enfim, eu passo essa terapia para ele porque é muito bom, assim,
faz uma pressão negativa dentro do pênis e isso enche o pênis de sangue ali. Essa foto aqui, inclusive, o paciente olhou assim e falou, caramba, nunca vi um pênis desse jeito. Ele, pô, bate uma foto aí pra mim. Aí a gente acabou fazendo uma foto, acaba usando ele pra falar, pra dar palestra. E primeiro que mexeu com a autoestima dele, ele falou, caramba, é possível que o pênis chegar naquele tamanho dele. Ele nunca viu o pênis daquele jeito. Claro, que depois que esvaziar a bombinha, vai esvaziar também, vai voltar o sangue dele também. Mas eu peço para ele fazer em casa ali, pelo menos 3 vezes, 3 ereções dessa ali, e sustenta ali, às vezes por 1 minuto ali. E é um recurso que eu faço dentro do consultório com o paciente, que eu peço para ele fazer em casa também. Peço como um tratamento e como um SOS também. Às vezes o paciente tem disfunção erétil, ele quer ter uma relação sexual, então eu falei assim, ó, você faz a bomba, ele faz a bomba, a garota está esperando, a mulher está esperando lá no quarto. Ele está fazendo a bomba aqui, fez a bomba, encheu. Na hora que ele tirou a bomba, ele bota o anel peniano ali na base do pênis, o anel peniano vai fazer o papel ali do músculo e vai prender o sangue, manter o sangue lá dentro ali nos corpos cavernosos e ele vai conseguir ter uma relação sexual. Acabou a relação sexual, pelo amor de Deus, tira isso aqui, bota no lugar, os pacientes conseguem ter relação sexual dessa forma com disfunção erétil, tá? Então a gente dá uma burlada da disfunção do paciente. A gente tem vibrador terapêutico também, existe só os vibradores sexuais. Esse aqui também é da Gabriela, né? Você conhece. Então. A gente tem esse utilizo muito também esse aqui para analgesia, às vezes quero melhorar o tônus, melhorar a lubrificação ali da mulher também que estava utilizando. Eu utilizo na base. Posso utilizar na base aqui por fora, ali, ó. Utilizo na base. Bota a camisinha por cima assim, né? Na base. Então, tem os benefícios ali, né, no campo de receptores ali da vibração. Se for pontual, existe uma ponteira. Tem uma outra ponteira aqui que você não está. Enfim, você quiser. Uma outra ponteira também, que a gente pode botar mais localizada ali também. A gente consegue aumentar a intensidade também. Isso aqui é barato, né? Se for falar de valor, isso aqui é 100, 120 reais. Você compra um recurso desse aqui que faz a maior diferença no tratamento. Tá? Os ativos desse aqui duas ali, os fins aferentes do dentro e estimula o centro nervoso sacrais ali. A gente trata o assoalho pélvico, a gente faz treinamento dos músculos do assoalho pélvico. É muito importante a gente identificar se existe tensão, se existe alguma tensão, a gente vai normalizar aquela tensão do assoalho pélvico. A gente vai mostrar para o paciente o que é o assoalho pélvico, vale a pena vocês terem uma foto, uma peça anatômica, mostrar para o paciente que ela conseguir enxergar aquilo, ver que aquilo é real, porque é muito fácil a gente falar de bíceps, de quadríceps, né, porque a gente está vendo, mas a gente fala de um músculo interno, onde a pessoa nunca viu falar na vida, então vale a pena você ter uma peça anatômica ou uma foto para mostrar para o paciente, ó, esse aqui é o teu assoalho pélvico, a função dele é essa, é aquela. O teu assoalho pélvico está funcionando dessa forma, ele deveria funcionar dessa forma aqui. Por quê? Às vezes a paciente está fraca, aí precisa fortalecer. Ou ela está forte, mas não tem resistência. Então assim, a gente precisa ganhar resistência. Por isso a gente tem que explicar para o paciente. Olha, você está forte, tem resistência, mas não tem coordenação. A gente vai trabalhar a sua coordenação. Ou às vezes acontece muito incontinência urinária. Você não tem uma pré-contração, né, na relação do assoalho pélvico. Você tosse, espirra, você perde xixi. Então você precisa adquirir de novo essa habilidade de pré-contração, que é o músculo responder durante um estímulo, durante o esforço. Então tudo isso tem que ser informado para o paciente. Conhecimento liberta, né? Então quanto mais consciência o paciente tiver, melhor vai ver o tratamento. Então, mais atenção e atuar nas sinergias, né, no caso de coordenação. Então, trabalhar o assoalho pélvico com o fluxo sanguíneo, tira a bolinha, lá dentro. Então, ela pode ter isso aqui em casa, ela mesma fazer, tá? Ela, em pé, ou deitada numa posição mais confortável, ela bota lá dentro, contrai, ela vai puxando e fortalecendo o assoalho pélvico. Isso é um recurso. Outro recurso, eu utilizo muito isso aqui, são os cones vaginais. Eu utilizo principalmente quando eu vou dar alta para paciente. E eu faço dá continuidade para o tratamento dos cones vaginais, que é mais uma coisa mais fácil de você fazer. É um conjunto de 5 cones, tá? Esse aqui. 5 cones. Cada um tem um peso
diferente, do mais leve para o mais pesado. Então a primeira coisa é a gente identificar em qual nível que a paciente está. Então eu identificar, a paciente está no mais leve, Então a gente fala para ela, você vai colocar isso aqui dentro do seu introito vaginal, sem calcinha, você vai ficar andando pela casa. Bota um vestido, né, sem calcinha e fica andando pela casa com o cone lá dentro. Qual é a tendência, né, pela força da gravidade? Esse cone cair, né? Só que ela vai manter uma contração ali do assoalho pélvico para o cone não cair e ela vai fortalecendo o assoalho pélvico. Trabalhando fibras tônicas, né, que são 70% do assoalho pélvico são fibras tônicas, então assim, vale muito a pena a gente investir mais em fibras tônicas, às vezes, do que as fibras básicas. Então você investe muito nas fibras tônicas, tá, que ela consegue manter ali a contração muscular. Ficou fácil? Olha, não está caindo mais, o exército está muito fácil, isso aqui. Dá uma coisa mais difícil. Não, você pode usar o mesmo cone, só que com um pouquinho de gel, tá? Então ela bota o gel nesse cone que aí vai ficar mais difícil ela conseguir segurar. Ficou legal, ela está conseguindo segurar com aquele cone com gel, aí passa para o próximo cone que é mais pesado do que aquele. Tá? E daí vai aumentando. Ah, Zé, eu estou no último cone com gel e não está caindo. Ah, agora tu usa a tua imaginação. Sobe, desce a escada com aquele cone, agacha com o cone, levanta, não deixa o cone cair. Aí é um recurso muito para qualquer mulher, não precisa nem ter disfunção sexual ou urinária para utilizar isso aqui, tá? Vocês põem no introito vaginal, isso aqui vai dar um estímulo elétrico, tá? Vai estimular o potencial de ação elétrico ali da paciente e ela pode fazer uma contração junto, tá? Isso aumenta muito a força da paciente também. Tem vaginal, tem anal também, no caso de tratar dos homens. A gente pode usar o FACE também, através do primeiro desconforto, do primeiro opioide, para dor, né? Está sentindo dor. Nessa paciente do nervo, o giro do nervo, eu colocava o dente aqui, na região sacral, que é da onde, que é a origem do nervo sai dali, e ela associada a fazer laser terapia também, e ela foi tendo muita melhora depois disso. Biofeedback é um dos nossos carros-chefe, né? Também não é um aparelho barato, é um aparelho caro. E às vezes, para você trabalhar com o plano de saúde, o plano de saúde exige que você tenha um biofeedback, né? Para poder colocar ali o código dele ali. Esse é o exemplo do biofeedback pressórico. Consiste numa sonda de pressão, nessa aqui. A gente bota uma camisinha, né? Coloca dentro do introito vaginal, adapta sozinho. Ele está passando sozinho. Ah, eu pensei que não estava acelerado, a gente coloca essa sonda num aparelho, tá? Nesse exemplo aqui, esse aparelho da Neurogin, a gente infla isso aqui, ó. Inflou, e daí a mulher faz a contração e daí ela consegue ter um feedback visual do que ela está fazendo. Então ela sabe o quanto ela está conseguindo contrair, o quanto ela está conseguindo relaxar, o quanto ela está conseguindo sustentar aquela contração. Então é um recurso muito, muito interessante. Primeiro que aumenta a crença da paciente no tratamento, ela fala, caramba, estou fazendo aquilo dali. E ela consegue ir corrigindo a deficiência dela, né? Ela fala, nossa, eu preciso chegar lá em cima. Então ela vai trabalhando para isso. Ela precisa segurar esses 5 segundos de contração. Então ela sabe o quanto ela precisa, ela consegue visualizar isso. Dá para começar sem biofeedback? Dá para começar sem estação. Não sei Sou assistente. Então, o outro biofeedback, ele é pressórico, né? Ele capta a pressão ali no introito vaginal. Esse não, ele é eletromiográfico. Então, ele capta o potencial elétrico do músculo. Então, ele é muito mais preciso do que o pressórico, tá? O pressórico funciona, cumpre o papel dele, que dá um feedback visual ali do que está acontecendo, mas o eletromiográfico, ele é muito mais preciso, tá? Então, sempre almejem lá na frente, não vai ser agora, mas sempre pensa, não, vou ter um eletromiográfico lá na frente, que o paciente vai se beneficiar. E é muito melhor para você também, que você também vai conseguir fazer uma avaliação muito mais precisa. Eu vou mostrar na tela para vocês, mas na avaliação tu consegue ver como está a contração do paciente. E aquilo gera um relatório. Tem mais na frente, tu repete aquilo e mostra para o paciente, né? Olha, você chegou assim aqui. Eu sempre gosto de ter alguma coisa para comparar, ou um diário miccional, para poder mostrar para o paciente lá na frente, para provar para ele que você está melhorando. Você está melhorando, ele precisa entender tudo ali. Tá? Então, o biofeedback. Minúsculo. R$7.000. Era mais caro, eles tinham um que era R$12.000. Só que com a concorrência, vocês viram outros, né, da Maibut, e eram outros de fora também,
E daí, eles, por 10 anos, eles ficaram pesquisando uma forma de diminuir o tamanho e de deixar ele mais barato. Então, eles passaram daqui que era mais caro, que era o YouTube, e evoluíram para o violino, que é bem menor. Eu só tenho medo de perder isso aqui, cara. Pois é. Você vai, cara, eu vou perder isso. Então, assim, fico conferindo toda hora se está na bolsa, se não está, porque eu também disso. Eu até prefiro uma coisa um pouquinho maior, Podia ser, um pouco maior, porque não tem tanta necessidade. Enfim, aí a gente adapta. Realmente, é uma coisa que é dispensável. Oi? Não, é fácil de perder e Muito fácil. depende aonde tu vai atender também, alguém pegar. Não, é teste de cardíaco, porque várias vezes eu falei, caramba, cadê o meu feedback? Cadê o feedback? Aí demorava 5 minutos para achar, quase infartado. Aí a gente adapta aqui, o feedback, e adapta isso aqui numa sonda. Essa sonda aqui, essa sonda de feedback. Uma sonda direta estimula a sonda. Adaptou na sonda. Essa sonda aqui não é da meu link, não, mas ela funciona. Essa sonda aqui é do meu link, mas funciona. Eu fiz o teste. Colocou, tá? Coloca o monitor de vaginal do paciente e vai captar. Ele é da Miotec. O quê? Esse aí. A sonda. O miolinho. O link é da biblioteca. Voluntários? Não, mas falando sério. Eu quero voluntário, mas a gente não vai, claro que a gente não vai usar a sonda porque a gente está numa universidade. Mas a gente vai usar de forma superficial aqui no braço e você vai ver a mesma coisa, tá? Se ninguém se voluntariar, eu vou apontar. Você vem? Posso falar? Daí tu usa o eletrodo dele. Eu boto esse aqui. Esse aqui é porque eu vou usar no superfície, né? Sim. Se fosse cavitário, utilizar a sonda. Então, isso aqui dá para assim. Legal. Se for numa região tipo que eu quero fazer superficial, no períneo, eu boto aquele mesmo no adaptador e boto isso aqui na ponta do adaptador, para ter um espaço. Né? Mas como eu vou usar de quantidade, vai ver isso. Oh, legal. Eu vou dando braquiradial. E esses eletrodos não são reaproveitáveis. Não. E aí? Esse é de eletrocardiograma. Tá. Mas é muito baratinho. Tá. Daí tu pode comprar isso de Mas assim, eu sempre, a maioria dos pacientes de esmagadora usa o intracapilar. Sim, claro, né? Só às vezes o homem, que às vezes fica muito não quer, aí eu faço superficial. Não? Ele funciona com... Aí ele teria que conectar, cair. Apareceu, não? Então, a Giovana, né? Isso. Então a gente tem que testar com a Giovana, né? Tudo isso aqui é paciente, tá? Só que é claro as iniciais do nome deles, tá? Porque são pacientes reais que eu tenho e daí tudo que a gente vai fazendo vai registrando aqui, tá? Então vou cadastrar uma nova paciente, criei uma nova paciente. Tá certo? Com 2 anos. 2 anos. Giovana. Só mais um nome, Giovana. Vilela. Giovana Vilela. Então aqui nesse cadastro aqui, eu posso botar o CPF, data de nascimento dela, peso. Qual é o seu peso, Giovana? E eu não sei, eu já com 57. Sua altura, você sabe? Com 69, 60. Não sei quantos vai. 69. Onde ela não... Oi? Tem muito tempo que eu não vejo. Não tem problema não. Então aqui a gente pode colocar outras informações, acabou, salva a paciente. É muito importante salvar a paciente, porque tudo que a gente fazer, a gente vai registrar no histórico dessa paciente. Tá? Então a Giovana já está registrada aqui. Vou voltar lá. Vou procurar aqui a Giovana está aqui. Ó. Só mostra a primeira letra do nome. Como é que tá vendo? Gilberto. Quase que eu fui no GA. Por questão de privacidade, né, do paciente. Às vezes tem outro paciente. Lá em cima. Depois do Gmail. Só. Calma. Aí foi. Giovana. Aqui. Cliquei. Bom, agora estou no universo da Giovana aqui, tá? Vou fazer um novo exame. Vou fazer primeiro uma avaliação ao consultório dela.
Primeiro eu vou fazer um novo arranjo. Sensores, estou usando o sensor de eletromiografia. Eletromiografia. Tipo, embaixo, se eu fosse usar intracavitário, tá? Não vou usar o intracavitário, vou utilizar superficial. Se eu fosse usar uma sonda anal, uma sonda vaginal, seria embaixo, mas eu vou usar em cima que é superficial. Agora a localização. Está no braço direito, né? Braço direito. Radial aqui. Isso. Seleciona qual músculo que você vai avaliar. É ali no flexor radial do carro. Concluir. Beleza. Agora eu vou fazer a CRM desse músculo. O que é CRM? É contração voluntária máxima. A gente precisa fazer essa medição antes. Iniciar uma contração. Você vai fazer isso. Vai. Isso. Beleza. Aí a gente vai avaliar a contração máxima dessa musculatura. Por quê? É importante para durante o exercício o programa vai levar isso em consideração. E depois a gente refazer também, né? Mostrar para o paciente, ó, você chegou com essa dela de função muscular, agora você está assim. Sempre bom comparar. Pode parar aí. Bom. Boa força. Boa função muscular. A propósito. Aí eu seleciono isso aqui. Aqui é mais uma coleta de dados também. A linha tá... Tenta ficar relaxadinho, calma, você está usando. Não, é porque eu estava reparando que eu, quando aperto a unha, bate no... Ah, tá. Não, não tem problema não. Então a linha está andando parada, assim, porque a Giovana está em repouso, não está fazendo nada. Eu falo, Giovana, faz a contração aí do músculo, vai. Você é bem forte, tá, Giovana? Fez a contração do músculo. A mesma coisa se fosse uma sonda, se tivesse uma sonda na vagina da paciente, o que eu ia falar? Contrai o assoalho pélvico. Previamente eu ensinei essa paciente a fazer a contração do assoalho pélvico de forma correta. Ó, você vai contrair o assoalho pélvico dessa forma, sem utilização do abdômen, de glúteos, enfim. Eu ensinei a paciente a fazer de forma correta. Aí eu solicito a contração. Vai, contrai mais uma vez, solta. Isso está registrando no aparelho, tá? Na verdade não está registrando, eu vou registrar agora. Vou iniciar a coleta, beleza. Agora está registrando. Faz mais uma contração. Estou avaliando aqui fibras fásicas, né? Que é a fibra de força ali da paciente. Relaxa, contrai de novo, solta. Agora, Giovana, você vai fazer essa mesma contração e vai sustentar essa contração, tá? Contrai, sustenta. Segura. Segura. Ok, pode soltar. Vocês acham que a Giovana conseguiu manter a mesma contração? Perdeu um pouquinho, né? Valeu um pouquinho, né? Então a gente faz isso com o paciente também. Ó, contrai. 1, 2, 3. E a gente vê quantos segundos a paciente consegue manter aquela mesma contração. Então a paciente consegue manter a contração por 5 segundos, digamos assim. Então a gente vai trabalhar para essa paciente conseguir contrair 6 segundos, 7 segundos. E a gente vai aumentando gradativamente. Então a gente, por exemplo, a gente já identificou ali um problema da assoalho pélvico da paciente. Ela consegue contrair só 5 segundos. Geralmente uma assoalho pélvico saudável consegue manter a contração ali 10 segundos, 11 segundos. Tá? Então 5 segundos é muito pouco ainda, não é muito ruim, mas é muito pouco. Então está registrado, tá? Futuramente a gente vai voltar aqui para a Giovana e vai reavaliar e vai comparar, fazer um relatório com o outro. Fizemos esse relatório, agora a coisa fica legal. Quantas vezes tu manda repetir assim, um assoalho pélvico essa contração para fadigar? Ou 1 ou 2 vezes já tá bom para fazer uma avaliação? Eu faço uns 6 ciclos, assim. Só tem bastante parâmetro, né? Ah, tá. Às vezes, junto com a linha, eu faço junto com a tosse, dava pra gente construir, dava pra colar marcadores, tá? Faz a contração e tosse. Aí tem um marcador. Então eu fico um tempinho ali, fazendo algumas marcações. Aí a sua orientação é apertar, fazer força possível? Isso. Contrai e tosse, para ver se ela vai perder aquela contração durante a tosse. Pode variar, tá? Pode ser junto também, tosse contrário, entendeu? Quanto mais dados a gente conseguir colher da paciente nesse momento, melhor. Deixa tudo registrado. Mas nesse marcador tu consegue anotar, eu tô vendo. Tu consegue escrever que é tosse, que é o marcador. Tosse, espirro, levantar, entendeu? Aí quanto mais marcador, quanto mais dados a gente tiver, melhor, porque a gente pode imprimir isso
Manda, ó, leva lá no teu ginecologista, leva no teu urologista. O urologista já te vê com outros olhos, né? Caramba, tá fazendo um trabalho muito legal, mostrando o que está acontecendo. Então tá, já deixamos registrado. Agora a gente vai fazer um exercício, tá? Então a Giovana não consegue, a gente está querendo chegar a 10 segundos de contração para a Giovana, ela só está por 5. Então a gente vai fazer um exercício ali para tentar estimular a contração dela por 10 segundos. Atenção. Aqui. Aqui eu estou botando o que eu quero, tá? Que ela faça. Ela vai ter um repouso de 5 segundos no exercício e uma contração de 10 segundos. E depois vai voltar. Repouso de 5 segundos e uma contração de 10 segundos. Então, é bem fofo, tá? Então, fazer uma contração só para a gente testar. Soltou. Só. Beleza. Então, vai lá. O paciente está lá, passou meu sólido para falar, contrai, Giovana. Segura. Isso. Segura. Mantenha a mesma contração. E isso aí que acontece. A gente sempre estimula o paciente a fazer a contração e sustentar aquela contração mais reta possível, sem oscilar tanto. Na hora de relaxar, ele relaxar de verdade. Quanto mais relaxar, melhor. Eu sei que o mesmo é fofo. Mantém. Soltou. Relaxou. Quanto mais relaxou. Isso aí, ó, às vezes, isso aqui é um sinal de incoordenação da paciente. Fala, ó, relaxa, fulano. Ela vai relaxar, ela vai fazer uma contração. Mantém a contração. Isso. Relaxa. Boa. Tá melhorando. Contrai, segura o mais reto possível. Aí, quase. Então, é muito importante a paciente ter esse feedback visual, primeiro que é muito lúdico, né? A paciente nem sente que está trabalhando nessa local, né? É divertido? É divertido, gente. Nossa, é difícil. Não faça. Vou botar Imagina na sua tela. É, exatamente. Só que ela é bem mais difícil. Mas assim, a paciente ela vai conseguindo cumprir isso com o tempo e ela vai ficando animada com aquilo. Ela fala, cara, tá melhorando, tá dando resultado. E sem perceber, acaba refletindo na rotina dela. Ela fala, não, tô perdendo menos xixi, tô conseguindo segurar mais o xixi. Vou botar um que tem dos pacientes homens adoram. Então a gente trabalhou fibra de resistência agora, né? Que é tipo, como é que é a contração? Vamos botar fibras rápidas. Pode fazer qualquer músculo para te dar uma olhada. Oi? Até na ortopedia pode usar. Eles usam na ortopedia, o dentista usa para avaliar aqui o Não tinha pensado no dentista também. Esse aqui é um desafio para os pacientes. Paciente, bota aquele aviãozinho lá para passar daquela fase, não consegui passar daquela fase, eu fico nervoso com aquilo. Eu nem consegui dormir porque eu não consegui passar. Nesse nível. Já, questão da identidade. Tem uma estrelinha. Não. Isso, relaxa, não tem que relaxar. Contrário. Segura. Tem que pegar a estrelinha. Bora. Relaxa. Vai estrelinha. Relaxa. Eu sempre falo para o paciente, ó, pega a primeira estrelinha. Porque senão vai conseguir relaxar o cérebro vai ficar mais. Pega a primeira estrelinha. Essa coordenação aí tá. Tá ruim, eu tenho um pouco. Tá melhorando. Ó, me ajuda agora é hora de relaxar. Tenta me ajudar. Visual, você tem que segura. Agora relaxa. Ó, consegui. Peguei a primeira. Quando eu pegar o último extremo, relaxa. Calma. Encostei na terceira, relaxei. Boa. Tem que pegar o time. Ó, ela se enrolou, então assim,
Ela já achou já o esquema de como é que ela vai fazer. Então o paciente Já de novo, aí, foi só vou elogiar a Maria. falta concentração, falta concentração. Só. Sou competitiva. Esse aí não precisou sustentar tanto tempo, né? Como você faz. Porque senão eu voo muito, tem que ser muito delicado pra mão também. É bem sensível, É né? muito sensível, gente, juro. É eletricidade, né? Nosso músculo é eletricidade. É que se eu dobrar minimamente o dedo a mais, acabou. É mesmo? Subiu. Acaba que os pacientes, às vezes, vão querer só fazer isso, sessão. Às vezes está sendo plano de saúde, aí você acaba perdendo menos tempo. Então ela fala assim, não, hoje é eletroestimulação. Eu falo, não, hoje não vai ter aviãozinho, não. Então, excelente. Poxa, me esforcei, tá, gente? Foi meu? Às vezes uma pessoa tem uma coordenação no braço, ela pode ter uma coordenação na sua Não, eu acho que eu sou um pouco A tendência, né, em Eu coordenação. acho que eu tenho, assim, no time. Desconcentrou. Desconcentrei. Isso é uma coisa importante, o paciente tem que estar focado ali no exercício. Dispersar. É. E o paciente dispersa muito às vezes, né? Isso aí é uma forma de focar, né? Pra focar. O paciente fica viajando na maneira de Aí tem paciente que ela que grava quantos pontos ele fez. Aí aquilo vira um desafio pessoal para ele, né? Não, pô, na próxima tem que fazer mais pontos. Sem perceber, ele está coordenando a sua pélvica, está fortalecendo a sua Não, pélvica. é legal porque trabalha com coordenação motora. Isso que eu tô fazendo agora, tá difícil. Eu tô usando o inverso de capacidade. É, isso que eu falo, é biofeedback. Dá um feedback. Bem alto. Contração melhor. Tá? Então, isso é mais, né, mais tranquilo, assim, só olhar e ficar relaxado. Agora Essa eu aqui consegui é... relaxar. Eu fiquei olhando tadinho, andando, relaxado. Sim. Tem uma paciente, eu morro de rir com isso, eu tenho até isso gravado. A paciente, a fadinha muito louca, assim, tal, que ela estava toda encoordenada, cheia de coisa. Nossa, ela falou assim, essa fadinha fumou o quê? Cara, acabou a sessão ali, porque assim, a gente não conseguiu mais trabalhar, cara, de tanto que a gente riu. Ela perguntou o que a fadinha fumou. Exatamente esse meu conceito é 5, 6, 7, né? Se eu colocar em alguém hipotónico, vai estar menor, em alguém fica assim, tão sensível. Assim, tá marcando no 7, no relaxamento. Sim. É bem sensível o aparelho a esse ponto? É bem sensível, bem sensível. Tá pegando o potencial elétrico do músculo, né? É igual uma eletromiografia, né, que a gente faz exame. Por exemplo, se a gente botar essa professora, talvez poderia ter um potencial relaxado maior ou menor. Poderia. Quando a gente registrou ali o seu CVM ali, foi o teu registro, entendeu? Muscular. Então o aparelho ali, ele sabe ali qual é a tua contração máxima e teu relaxamento, entendeu? Então se eu fosse tirar de você e colocar numa outra pessoa, eu tenho que fazer o CVM de novo, que é a contração máxima de novo, um novo registro para poder fazer. Tecnologia, gente, assim, ó, interessantíssimo. Claro, porque tem umas terapeutas em São Paulo que alugam, e aí o paciente ele procura quem tem isso aqui para trabalhar. Tá? Então ela usa para gestante, tá? Jamais no final da gestação, 32, 34 semanas. Lembra que eu sempre falei para vocês, quando eu tenho uma gestação de risco, eu tenho a chance de que aquele parto ocorra antes. Tá? Então, uma gravidez vai até 40, 42 semanas, se ela é de risco, o bebê pode nascer antes. Então, todo o trabalho de assoalho pélvico, ele mostrou a massagem perineal aí, a gente utiliza. Se eu iniciaria ela na 34ª, numa gestação que está normal, eu posso iniciar ela antes. Então, ele usa para introduzir na vagina, tá? E aí vai aqui
Pode apertar, já pode apertar embaixo já. Aqui que eu vou inflar, tá? Para simular o quê? Uma cabecinha do bebê, certo? É isso que a gente vai fazer com ele aqui. Então, vai inflando na primeira sessão menos, tá? Então, vai inflar até o diâmetro. Deixa eu trocar de mão para saber, já preciso... Já verifiquei que eu preciso medir minha coisa, que é horrível. Tá? Então, eu vou medindo, vou inflando, o paciente vai sentir, né, o assoalho pélvico dela dilatando, e simula, mas não simula, não tem nada. Só para ter uma ideia, né, ali, Não né? tem nada fisiológico nisso aqui. Tá? Se eu dou para a paciente usar, ela vai achar que quanto mais ela inflar, isso é importante saber, quanto mais ela inflar, melhor vai ser para distender o assoalho pélvico dela. E aí, com isso, melhor vai ser a descida do bebê. Não, gente, não tem nada a ver. E aí, com isso, a gente pode conseguir que pacientes tenham laceração de assoalho pélvico antes da hora, né? Que a laceração vai acontecer de um jeito ou de outro, vai acontecer uma laceração. Vai acontecer a laceração. Então, eu vou aumentar menos uma primeira sessão, depois uma outra a gente aumenta mais. Mas aí, o que eu quero colocar para vocês, que é importante eu entender? Eu provoquei uma dilatação aqui, tá? Então, o paciente pode ficar de cócoras e simular uma expulsão. Ela pode, isso permite com que ela sinta que ela não precisa fazer força para que isso expulse. Mesma coisa que ele falou do cone, só que o tamanho do cone é bem menor, aqui eu vou inflar bastante, então eu vou deixar que ele saia, certo? Porém, o que eu tenho que entender? Durante o trabalho de parto eu tenho contração. Então eu tenho dor, eu tenho uma contração muscular tanto abdominal quanto pélvica gigantesca, tá? E aí, quando eu estou na hora do puxo mesmo, o meu corpo ele tende a fazer essa expulsão. Então eu não preciso fazer força para expulsar. Quanto mais força eu faço, mais chances de laceração eu tenho. Certo? Então ali, quando ele falou, eu quero que contraia, mantenha e relaxe, é isso que eu quero quando o bebê vai nascer. Eu quero que ela vá, ela já aprendeu a contração, manteve, mas eu quero que ela aprenda esse relaxamento. E aí a musculatura relaxa e o bebê vem saindo. Tá? E a gente viu na outra, não nessa aula, na outra. Então, assim, aqui a gente nem tem, nem vou comprar, Nem porque precisa. como é que a maternidade vai comprar pra gente um curso desse, não vai comprar. Então a gente não utiliza. Mas, quando ele veio na moda, vários fisioterapeutas falavam que os pacientes procuravam eles para saber se tinham hipnose. Ainda procura, ainda procura. É. Aquelas pesquisas no YouTube, né? Então pega vídeo antigo, aí pinou. Já chega lá, não, tem que fazer pinou. Isso é como se isso fosse fazer. Resolveu os É o que problemas. a paciente não entende, gente, não é isso que vai fazer ela ter parto normal ou não. São vários fatores que vêm nesse mecanismo junto do trabalho de parto que vai fazer ter ou não. As meninas estavam dizendo esses dias que a paciente estava ali com 10 centímetros já de dilatação, a cabecinha saiu e parou o parto. Caraca. Parou completamente. Paciente de pé, Em pé ainda. a médica já embaixo, posicionada porque a cabecinha saiu, tá? Daqui a cabecinha e parou, o corpo não veio mais. E aí, o que aconteceu? Tá? O que interrompeu? Algum mecanismo fez interromper. O que a físio fez? Usou biomecânica. Ela falou que fez só uma rotação interna de membro inferior. Caiu. O bebê nasceu. É, isso aí, como você falou, é modinha mesmo. Esse aqui é um desafio para os pacientes. Paciente, bota aquele aviãozinho lá para passar daquela fase. Não consegui passar daquela fase. Eu fico nervoso com aquilo. Eu nem consegui dormir porque eu não consegui passar. Nesse nível. Já fez também velocidade. Tem uma estrelinha. Isso, relaxa, não tem que relaxar. Contrário. Segura. Tem que pegar a estrelinha, bora. Relaxa. Vai pegar a estrelinha. Relaxa. Eu sempre falo para o paciente, ó, pega a primeira estrelinha. Porque senão vai conseguir relaxar, você não vai ficar mais. Pega a primeira estrelinha. Essa coordenação aí tá. Tá ruim, eu tenho um pouco. Pra melhorar essa Ó, coordenação. me ajuda agora é hora de relaxar. Tenta me ajudar. Visual, você tem que segura.
Agora relaxa. Ó, consegui. Peguei a primeira. Quando eu pegar o último extremo, relaxa. Calma. Encostei na terceira, relaxei. Rolou. Tem que pegar o time. Ó, ela se enrolou, então assim, ela já achou já o esquema de como é que ela vai fazer. Então o paciente Já de novo aí, pensa vou elogiar a Maria. Falta concentração, falta concentração. Só. Super competitiva. Esse aí não precisou sustentar tanto tempo, né? Como vocês fazem. Porque senão eu vou muito, tem que ser muito delicado pra mão também. É bem sensível, né? É muito sensível, gente, juro. É eletricidade, né? Nosso músculo é eletricidade. É que se eu dobrar minimamente o dedo a mais, acabou. É mesmo? Subiu. Acaba que os pacientes, às vezes, vão querer só fazer isso, sessão. Às vezes está sendo plano de saúde, aí chegar no primeiro menos tempo. Então, ela fala assim, hoje é estimulação. Eu falei, não, hoje não vai ter aviãozinho, não. Seja intuitivo, eu quero sentir. Isso aí precisa um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de potência. Subiu antes da hora. Contração e relaxou. Legal esse, né? Os pacientes também gostam muito desse. Já terminei, gente. Só vou... Já vou te liberar aí, tá, Gilva? Eu ia dizer, cadê teu aparelho agora? Eu ia braço ali, agora nem eu tô preocupada. Nem dobrei. Sim, eu olhei ali em cima e falei, cadê o aparelho dele? Daí eu olhei no braço dele ali, eu falei, opa. Não, eu dobrei sem querer, até bateu uma mão. Tinha um artigo ali, manipulante. Só... A Fernanda, eu não prestei atenção, só que a Fernanda colocou, a Érica também colocou no grupo de uma sonda descartável, eu não entendi o que era, eu confesso assim que é tanta mensagem naqueles grupos. Elas deram uma ideia para a Miotec desenvolver uma sonda que dá para poder avaliar a parte lateral também, assim, foi uma sugestão dela, uma coisa assim. Eu não sei, assim, vai ser lançado. Também me perdi um pouquinho. Mas, assim, é tanta mensagem que eu Não dá para pegar tudo, não né? acompanhei. Então, só uma consideração final, na sexualidade, o sintoma raramente é apenas do corpo, né? Ela sempre carrega uma história, uma emoção, um vínculo, crenças e contexto. O papel do fisioterapeuta pélvico é acolher, investigar e tratar com técnica sem perder a humanidade. É importante ter essa consciência. Testezinho para a prova, está terminando. Mulher de 42 anos relata dor em queimação no períneo, na região vulvar, há 8 meses, e dor piora quando ela fica sentada por muito tempo e melhora ao levantar ou deitar. Refere desconforto na relação sexual e sensação de choque próximo ao clitóris. Qual o diagnóstico dessa mulher? Oi? Isso, neurologia do nervo pudendo, né? Fica muito claro quando ela falou que fica muito tempo sentada e sente essa dor. Mulher de 29 anos, nunca conseguiu ter penetração vaginal, relata medo intenso antes da tentativa. Contração involuntária, dor na entrada da vagina e evitação de exame ginecológico. Ela diz, eu quero, mas o corpo trava. Qual o diagnóstico? Vaginismo. Bem. O último, mulher de 38 anos, casada, 2 filhos, relata baixa libido há 1 ano, diz que ama o parceiro, mas não sente vontade. Trabalha muito, dorme mal, usa antidepressivo e refere culpa na cobrança dentro da relação. O que é isso? É o desejo hipoativo, né? Tem desejo hipoativo. Então, gente, muito obrigado. A gente não é nada sozinho, né? Tem sempre mais pessoas em volta da gente que ajudam. Essa aqui é a minha equipe lá na clínica. A gente tem várias especialidades lá, né? Tem ortopedia, tem acupuntura, tem pilates, tá? Eu sou um dos sócios lá na clínica e o responsável técnico também. A gente é mais de 20 fisioterapeutas e são meu estresse e tudo ao mesmo tempo. Aqui é um projeto que eu faço parte também, que eu tenho muito orgulho, Cooperar para Todos.
a gente dá acessibilidade a pessoas com deficiência, a pessoas que não conseguiriam entrar na água, né, sem a ajuda de alguém, a gente dá essa acessibilidade para eles também, tá? Aqui estão meus contatos, obrigado pela paciência de vocês. Copacabana, Clínica 7, o nome dela. Rua Aire Saldanha, 92. Então, muito obrigado, tá, pela paciência de vocês, qualquer coisa. Muito obrigado. Se precisar de alguma coisa, vocês mandam uma mensagem para mim, tá?